vocês, né, da Grace, Andréia. Né? Aqui está uma mistura de matilha com escrever com alma. Tá maravilhoso. Muito bem, então sejam bem-vindas a esse primeiro encontro do Mulheres da Escrita. Ai, gente, eu fico muito feliz, porque projetos assim, normalmente começam de fim de curso, assim. O Clube da Escrita começou depois do fim do Escrever com Alma. A Carol participou dessa primeira turma de Escrever com Alma. Então, a Rafa também. Então, aí a gente terminou o curso e falou, não, mas a gente não pode continuar escrevendo, a gente gostou tanto. Aí o clube nasceu. Aí agora a gente terminou o Escrita Selvagem, mas a gente não vai continuar lendo nada juntas? Vamos. Então, normalmente quando tem coisas grandes, nascem outros projetos. Então, muito obrigada, porque vocês vão inspirando a gente a fazer isso aqui. Então, sejam bem-vindas ao nosso encontro do primeiro encontro do Mulheres da Escrita. Todo mundo já está equipada com seu livrinho, com essa capa linda. A Cris tá combinando com a parede hoje. Você tá sem áudio. Eu não tenho esse livro. Ele veio naquele pacotinho? Eu acho que naquele não. Deixa eu disponibilizar o PDF para você. Eu mandei no grupo, mas eu acho que... Eu não sei se... deixa eu disponibilizar o PDF para você. Não, depois você disponibiliza, eu vou escutar, estou cansada hoje. Eu entrei mesmo só para estar aqui com vocês, para exercitar o... Para ouvir, é muito bom. Então, a nossa terapia de grupo, né, Cris? Exatamente. É o que eu preciso. Faz tão bem isso. Não quero nem muita responsabilidade. Muito bom. Então, a gente vai começar com esse livro aqui. A proposta do Mulheres da Escrita é ler obras de mulheres, mas a gente fazer isso de uma forma coletiva. Então, a gente consegue conversar, fazer algumas pausas. Então, assim, eu vou começar a leitura, mas a gente pode trocar de tempo em tempo, cada uma ler. Seria muito legal, inclusive, né? Que aí a gente vai trocando, uma assume, lê um pouquinho. Chegamos num parágrafo legal, a gente pode falar um pouco sobre isso também. Então, eu acho que cada livro vai ser uma história diferente. Esse aqui, ele é um livro pequeno, né? Porque eles são 2 ensaios, ele é feito de 2 ensaios. E só que eles traz muita reflexão, assim. Então, acho que vai ser uma viagem bem legal por esse livro. Então, vocês podem ficar à vontade para falar sempre, né? A gente faz pausa na leitura. Faça pausa. Alguém quer continuar? Vocês vão continuando e a gente vai lendo junto. Porque o objetivo é passar por essas obras, trazendo... Uma coisa até muito legal de fazer isso coletivamente, eu acho que eu falei isso no Escrever com Alma, que eu fiz um curso, na verdade não é nem um curso, foi uma disciplina como aluno especial do mestrado de letras sobre romance, a origem do romance. E aí a gente, analisando historicamente a origem do romance, e o autor falou que ele estava descrevendo assim, que o romance começou no período que teve aquela ascensão burguesa. Então, né, as pessoas começaram a ficar mais ricas, e o que aconteceu com elas? Elas estavam se isolando um pouco do geral para ficar em casa. E aí o romance foi surgindo como algo de consumo dessas sociedades. Só que eles ficavam sozinhos. Então, você não pode dar um livro para a pessoa refletir sozinha, porque ela não reflete sozinha. Então, o que acontece no romance? Você tem que explicar todos os detalhes, tudo que ele está sentindo, tudo que está acontecendo, porque é uma leitura solitária. E antes disso, a gente tinha as histórias, os contadores de história. E contadores de história começavam a história no meio da fogueira, no meio da praça, com um monte de gente. Um ia contando para o outro, contava para o tio, que aumentava a história, que falava o que aconteceu com ele. Então, a história era sempre viva. Então, o que é muito legal do grupo de leitura é isso, porque a gente não lê sozinho e fica, é exatamente isso. E fica falando só para você, né? É exatamente isso. Nossa, não, aqui a gente consegue descobrir o quanto a gente se conecta. O livro da Virgínia é sempre assim que eu leio. Nossa, é verdade. Nossa, o da Virgínia é assim que a gente lê. Então, aqui a gente consegue fazer essa troca. Então, sejam bem-vindas. Vamos começar com a Virgínia. Eu vou pedir para vocês se apresentem. Bom, como tem pessoas aqui que vêm pela primeira vez, eu vou me apresentar também. Então, eu sou a Joyce, a criadora da Valentinas. Eu sou jornalista, sou escritora, sou quase arte-terapeuta, estou quase entrando no mestrado. Nesses 2 eu tô quase, tá caminhando. E eu criei a Valentinas há 3 anos. É um espaço de histórias, é um espaço de mulheres em que a gente
escreve, que a gente trabalha, né, o nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento pessoal mesmo, por meio da escrita. Então, a gente faz isso tanto nesses grupos, né, como a Ana brinca, esses grupos terapêuticos que a gente fica aqui conversando, e também com o curso Escrever com Alma, que é para quem quer tirar a ideia do papel, quer escrever um livro, quer escrever um projeto e quer começar. Então, a gente tem várias coisas legais, aqui da Valentinas, e a gente vai criando, e esse é um novo, né, um novo grupo, um novo espaço da Valentinas. Então, como assim? Eu sei que tem todo mundo que está meio aqui da Valentinas, mas cada um de um grupo, eu vou pedir para vocês se apresentarem também, antes de a gente entrar na leitura. Tudo bem? Quem quer começar se apresentando? Bora por ordem alfabética. Assim, a Ana. Pode ser. Não, vai a Ana. A ordem alfabética vai a Ana. Não, eu passo minha vez, pode ser você. Oi, gente, para quem não me conhece, eu acho que talvez só as duas Rafas aí. Eu sou a Andréa, eu sou daqui de São Paulo, sou jornalista de formação, trabalho com assessoria de imprensa, produção de conteúdo, que é o que paga meus boletos aqui. E eu tenho uma paixão imensa por linguagem escrita e se eu não escrevo, eu implodo, né? Escrever, para mim, é transbordar. E aí eu venho de alguns processos de adoecimento físico, cirurgia, tratamento, e esse ano eu tive um burnout também. Então, a escrita, para mim, ela veio muito curativa, né? Eu fiz o Escrita Selvagem, depois de ter passeado 3 vezes pelo Mulheres que Correm com os Lobos e não ter compreendido ali, aí a Joyce, ela foi extraordinária na condução, e me trouxe uma coisa tão maravilhosa. E as colegas também, né? Grace, Carol. Né? A gente era as lobinhas aqui, que eu falo que isso foi um marco na minha vida. E aí agora eu faço Escrever com Alma com ela também, e estou com um projeto de romance que embarca pesquisa histórica, tem um pouco de ficção, um pouco de biografia ali. E é isso, eu amo tanto essa história do Mulheres que Correm com os Lobos que eu cheguei a tatuar. Eu fiz uma tatuagem, uma mulher, a minha loba é a minha mulher, depois eu mando para vocês, e é isso. Muito bem, bem-vinda. Que delícia, né? Isso tudo. Eu sou a Ana, eu acho que só as Rafas que agora há pouco tempo eu conheci. As meninas já, a Andréia, a Grace e a Carol, eu já foi logo quando eu fiz o Mulheres que Correm com os Lobos também, a Cris, o Escrita com a Alma, e é bacana porque a gente acaba aprendendo muito, né? Eu acho que a missão nesse mundo é aprendizado mesmo. Às vezes uma coisinha que se fala lá, você toca lá dentro diferente, que você começa a olhar e falar, mas acho que é por aí mesmo e tal. Por isso que eu brinco com essa história da terapia em grupo, porque eu acho que é por aí, sabe? Eu sou médica veterinária de formação, nunca tive assim tão perto da escrita, né? Sempre gostei muito de ler, mas nunca tinha me deparado com isso. Aí, procurando pelo Instagram lá, sempre me chamava a atenção esses clubes do livro e tal, achei o Clube da Escrita. Achei interessante, aí entrei ali, né? E foi indo, daí surgiu Mulheres que Correm com os Lobos, que eu já tinha lido e tinha me tocado muito quando eu li, mas agora essa experiência dos 4 meses, toda semana juntas, é assim, eu consigo me ver uma Ana antes do livro e uma Ana depois, sabe? Parece que tudo ficou mais colorido, que eu consegui me encontrar melhor e tipo, buscando cada vez mais ser eu mesma, independente se os outros gostem ou não gostem. E assim, e esse mundo do feminismo, entre aspas, nessas mulheres maravilhosas aí, que eu não conhecia, porque sempre focada em literatura da minha formação ou coisas de psicologia que eu sempre gostei, mas esse foco tem me mostrado um outro universo que eu desconhecia totalmente. Eu até mostrei, não sei se foi no grupo de vocês, que eu comecei a ler esse livro aqui, Saúde Mental, e fiquei chocada, porque você começa a ver o quanto a cultura afeta, sabe? O quanto a gente vem com coisas do passado que você nem sabe aquilo. Então, eu acho que
a Valentinas, né, desde o comecinho ali, na verdade está me abrindo os olhos, né, me abrindo o coração para um mundo que eu não conhecia, não sabia que existia. Né? Então, adoro, hoje estava ansiosa, ai, que bom, hoje tem. Porque é impressionante o quanto a gente aprende em cada encontro, né? Então, acho muito bacana, a Joyce está de parabéns, sabe, pelo trabalho dela, por isso, assim, para quem eu posso, eu falo, hoje mesmo lá no Polidense, acabei falando para as meninas umas coisas, olha que legal, você vai procura lá, olha lá que você vai gostar, porque eu acho que a gente tem que sabe, repassar, se faz bem para a gente tem que repassar. Ana, a gente tem que levar a palavra do feminino. Tem que gritar aos quatro ventos, tem sabe? Que levar porque a palavra realmente do feminino, é isso. É bem isso mesmo. Perfeito. Muito Feliz bem. demais por estar aqui com vocês. Bem-vinda. Então, acho que eu vou falar agora, né? Começou o grupo da Alma, né? Escrita com a Alma. Bom, eu conheci a Joyce, né? Sem querer. Uma colega de um outro grupo colocou que um dia que eu estava em crise porque eu estava achando minha escrita muito chata, né? Muito técnica, né? Que a gente fica meio informada, né? Põe numa forma. E apareceu, eu falei, eu vou fazer, e me apaixonei. Né? Hoje eu estou aqui mais para curtir, para ficar um pouco cansada, final de ano. Eu estou com meu cabelo assim, olha, gente, não é relaxo não, que eu estou deixando crescer, que eu vou pintar de azul. Né? Então, eu vou pintar de azul meu cabelo, porque eu estou muito normal. Né? Eu tenho Urano na primeira casa, então normal não fica muito bom para mim, assim, fica meio soa falso, né? Adorei aquele encontro nosso da Lilith, para mim foi fantástico. Eu ano que vem, logo em janeiro, acho que eu vou entrar no clube da escrita e depois acho que em abril na Mulheres que Correm com os Lobos, né? E assim, só que está me trazendo mais dúvida ainda, né? A loucura está aumentando. A escrita, as minhas ambiguidades estão vindo todas para fora. Eu já Está sendo alimentada. Eu já não sei se eu sou a Perséfone distraída ou a Inanna que desceu, né, sem querer, inconscientemente. Eu já não sei mais nada. Mas está saindo. Estou mudando um monte e está muito legal. Né? Já a cabeça fervilhando. E eu também falo para todo mundo da Joyce, né, que de vez em quando ela recebe, né, umas pessoas falando, vamos ver quem vai vingar, né, mas aquela última acho que vai. E eu gosto muito da mitologia, né, eu estudo mitologia, cultura, sistemas simbólicos, trabalho com patrimônio, principalmente patrimônio material, e eu tenho quase umas 400 páginas escritas sobre a serpente, o mito da serpente, o feminino. O que eu gostei muito no grupo, que começou no grupo da Escrita com a Alma, e depois a gente da Lilith também, todos que eu tenho participado, é que as mulheres que eu encontro aqui já parece que querem se curar realmente. Não estão preocupados em ficar porque é o patriarcado culpado. Não, gente. Vamos sair disso aí, já passou, sabe? Tudo bem, foi uma meleca, mas foi ruim para todo mundo. Eu acho que quem está aqui está noutra vibe, isso me encantou, né, demais, porque a gente sabe tudo, acho que as coisas são muito iguais para todas nós, e quem está aqui está numa outra pegada, está querendo outra coisa, está querendo crescer, está correndo atrás. Isso eu vejo assim muito importante. Isso me deixa muito acalentada. Perceber pessoas que estão, não digo curadas, né, porque a gente está se curando de um tanto de coisa, que a cada coisa que sobe a gente vê que a gente tem que se curar, mas está aí no caminho. E isso, para mim, é muito bom. Isso me encanta. Né? Isso me encanta. Então, é isso. E que bom conhecer vocês. Obrigada, Cris. Bem-vinda. Quem mais?
Eu vou. Ai, eu tô apaixonada. Que eu já conheci a sua fama, viu, Cris? Até chorei. Tô nervosa. Ai, eu sou a Carol. Já tô aí na Valentinas faz mais de um ano, mais ou menos. É, altas aventuras na escrita, sou escritora, sou designer gráfico. Ai, não sei, tô até perdida. Vou dar um depoimento, então. Depois já que a Ana falou do curso, né, da escrita selvagem, achei que ia ser legal falar para vocês que eu também me sinto outra pessoa, assim, consigo ver muita diferença. Larguei a terapia, larguei a terapia e lembrei da Grace, que eu não tava dando, porque às vezes é muleta e a gente tem que encarar as coisas sozinha. Aí tô assim. Aí tá sendo difícil, mas tá sendo muito bom também. E me deu muito espaço para conseguir ver o que eu quero fazer daqui para frente. Eu estava muito incomodada assim com algumas coisas na minha vida e eu tô conseguindo olhar para os meus desejos e para os meus sonhos e conseguindo fazer alguma coisa. Então não só olhar, tô conseguindo usufruir, né? Então estou me sentindo uma outra pessoa. Estou pensando em voltar para a faculdade, fazer um outro curso, fazer letras, que é uma coisa que eu sempre quis. Então, assim, acho que eu tô conseguindo ir para o mundo, como o livro pedia várias vezes, e tô conseguindo achar um espaço novo dentro de mim, por conta da escrita e por conta da leitura. É isso. Ai, que lindo, novos começos. Bem-vinda, Carol. Obrigada. Quem mais? Acho que eu vou. Então, já que vou pegar bom, eu sou a Rafa, uma das Rafas. Eu não conheço ninguém. Era da turma da manhã da Mulheres. E daí uma coisa que a Carol falou agora me veio é que eu comecei por indicação de uma amiga minha que faz parte da Valentinas, agora até colunista, chique, da Bea. E a Bea me indicou, falou, vamos, amiga e tal. E eu estava no momento, assim, quando eu entrei, eu tinha o livro que essa minha amiga mesmo me deu. Eu já tinha começado a ler, e daí eu li, parei, mas aí eu achei que foi muito bom ler junto, assim. E a hora que a Joy falou desse clube, eu falei assim, nossa, porque daí eu também tinha comprado esse livro, eu falei assim, nossa, acho que eu preciso ler esse livro acompanhada também. E eu sempre gostei da ideia de clube de livro, então, enfim, eu sou farmacêutica, então eu tenho uma escrita técnica. Eu fiz mestrado e doutorado, então eu tenho super escrita técnica, né? Então, uma coisa que eu falei é que eu sempre tive dificuldade de escrever. Tô melhorando, assim. Sempre julguei muito que eu escrevia. Mas uma coisa que a Carol falou, assim, já tô chamando de Carol, né? Eu já virei Rafa também, pode me chamar de Rafa. Porque a Rafaela é muito grande. Aí, quando eu entrei no Mulheres para ler e para escrever, enfim, para além de escrever, eu estava passando por um momento assim que eu tinha saído de um trabalho horrível, mais um de vários trabalhos horríveis, só que desse horrível eu tinha sido demitida. Tipo assim, demitida por uma chefe horrível. Tipo assim, tudo errado, tipo, sabe assim? Foi uma libertação, mas é sempre ruim ser demitida, né? E daí, naquele momento, eu estava muito numa fase assim, agora eu vou voltar a fazer o que eu gosto de trabalhar, que tem a ver com o que eu fiz no mestrado e doutorado, que foi onde eu me achei tipo, profissionalmente. E é onde eu não estou. Então, era um processo de recomeço e ler o livro. E daí a Carol falou uma coisa que eu achei muito, muito legal, assim, que ir para o mundo. E eu realmente agora estou, e as coisas estão começando a acontecer, sabe? Foi um processo de redescobrir quem eu era para me vender, porque também, assim, procurar as coisas, assumir o que você quer e tal, enfim. Tudo isso, é uma transformação, assim. Então, obrigada. Obrigada, Rafa. Bem-vinda. Eu vou aproveitar a carona, então, já que a Rafa falou, eu quero
falar também. Quero só ver o que a gente vai fazer com 2 Rafas. Eu acho que eu conheço a Joy também, né? Acho que há 1 ano. Eu vou e volto, dou uma sumidinha, depois eu volto. E realmente eu acho que a escrita muda a gente, né? Abre o nosso coração e a nossa cabeça para muita coisa. E a minha psicóloga já falava sobre escrita terapêutica, mas comecei a ter 2 caderninhos, eu falo sempre isso, né, Joy? Não sei se eu já falei aqui, que tipo, um que a gente coloca toda a raiva e o outro que depois a gente consegue escrever um pouco mais polido. Então, eu também sou muito mais técnica, me formei em ciência da computação, cada vez mais indo para humanas, né? Eu sou uma pessoa de exatas que não tenho nada a ver com exatas. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a comunidade, a Joy, eu acho que o compartilhamento com vocês acaba mudando e é um acolhimento que todas nós precisamos, né? Então, eu acho que é isso, gente. E eu sou de Jundiaí, São Paulo, eu sou bem longe de vocês aí. Envie. Mas já está na família e já está no coração de cada uma de nós. E eu esqueci de falar, eu sou de Maringá mesmo, né? Eu nem Ai, falei. ó. Eu acho que sou eu, a Grace e a Rafa Sampaio, então, que não somos do Paraná. É isso, porque eu sou de São Alguém Paulo. é de São Paulo? Então você está perto de mim, Rafa. Eu moro em Pronto. Goiás. Ah, você é de Goiás, é Longe. verdade. Eu sou do Rio de Janeiro. Misto. Opa, a gente já tem onde passar férias no Rio. Bem-vinda, Rafa. Ó, você falou da oficina da Lilith, eu vou ver quando cai a próxima lua cheia, aí eu vou fazer ela de novo, só tenho que ver quando que ela Gente, cai em dezembro. É a que passou, eu não consegui. Eu também não, Também. já é a 2ª vez e eu tava voltando de Curitiba. Eu falei, gente do céu, eu não podia voltar de Curitiba outro dia? Tive que voltar no dia da Lilith. Eu vou ver quando cai, aí eu aviso vocês, pra ver se bate e dá pra gente fazer. Obrigada. Bem-vinda. Bom, vou aproveitar que eu já abri o microfone aqui e vou falar rapidinho. Bom, meu nome é Grace, sou carioca, sou jornalista também por formação, mas nunca atuei na área, sempre trabalhei com produção em TV. Já tem um tempo que eu estou em crise com a escrita e até com a leitura, e com a maioria de nós, né? Eu tentei ler Mulheres que Correm com Lobos várias vezes, inclusive comecei na terapia, eu vivia brigando com ele. Até que um dia apareceu no meu feed a Valentinas. Aí eu até falei com a Joyce que eu tinha lido depois uma frase que eu achei muito legal, que dizia que quando o aluno está pronto, o professor aparece. Que foi o que aconteceu com a Joy. Ela apareceu lá, falei, não sei quem é, não faço a menor ideia, mas eu vou fazer a inscrição. Fiz no último segundo. Entrei no link sem saber de nada, tô lá esperando, cadê a aula, meu Deus, cadê a aula? Que é a melhor história, um dia eu vou escrever um texto sobre esse momento, essa é a melhor história. Aí comecei a mandar mensagem pra Joy, mandei por e-mail, pelo WhatsApp, liguei, enfim, ela estava internada, a aula tinha sido adiada, mas como eu fiz a matrícula assim, faltando alguns minutos, sei lá, para a aula começar, óbvio que eu não recebi nenhum tipo de aviso. Então foi assim que eu comecei. Então, assim, hoje eu continuo trabalhando com produção, não mais direto em TV, sou freelancer, trabalho com TV sempre, mas não direto na emissora como eu fazia. Isso eu não quero mais, só por necessidade mesmo que eu volto, porque é um dia a dia muito pesado, que eu prefiro não ter mais, prefiro ficar, né, de longe, fazendo o meu trabalho, da minha casa de preferência. A pandemia trouxe isso de maravilhoso. Tenho um roteiro de série escrito, a primeira temporada praticamente toda pronta, a segunda alinhavada e a terceira na cabeça, mas já tem 1 ano e ela está engavetada e eu não consigo voltar para ela. Tenho 2 livros infantis também no mesmo esquema e eu simplesmente não consigo escrever. Não adianta, estou bloqueada há um tempão e parei de brigar com isso. E agora eu nem sei porque é a primeira vez que eu pego um livro para trabalhar, eu tô fazendo tipo uma revisão final de um livro que um amigo meu vai lançar. Então eu vou ser a redatora final. Nem sei se existe isso, né? Em TV eu sei que tem roteiro, tem um roteirista, né? O redator final.
Mas em livro eu nem sei. Ele contratou uma pessoa, ele contou a história dele para essa pessoa, a pessoa colocou a história dele toda no papel e agora eu estou reescrevendo, né? Alinhando tudo. Então está sendo bom para mim. Primeiro porque eu gosto, porque eu trabalhei muito com isso. Eu chefiei um departamento que eu era responsável pela redação. Então eu gosto dessa parte, né? Não só de né, corrigir, mas é moldar, né? Dar a cara final mesmo. Eu gosto de fazer isso. Então eu falei, pô, é uma hora, né, que eu voltei a escrever. Não é a minha escrita, não é assim, não é a minha escolha, mas é a história de uma pessoa e eu tô colocando ali a minha escrita, o meu esqueci agora a palavra, o meu estilo, né? Eu tô colocando ali. E eu nunca trabalhei com livro. Tenho as minhas historinhas infantis, mas elas estão ali ainda quietinhas, ainda não botei pra frente. Muito não. Por que eu não botei pra frente? Tenho certeza que é medo. A gente tem medo da desaprovação, né? A gente tem medo do fracasso, então a gente vai colocando um monte de barreira na frente. E como a Carol falou, fiz terapia durante muito tempo, até que eu comecei a perceber que tinha virado uma muleta, porque eu ficava toda hora, eu ficava esperando chegar aquele dia para vomitar todas as minhas questões, né, lá na terapia, e eu não resolvia nada, eu só aliviava. Quando eu parei, e logo depois veio a pandemia, foi difícil. Mas aí você tem que encarar, porque você não tem a terapeuta para você correr. E eu tinha prometido a mim que eu não ia correr de volta para ela, eu ia ter que encarar as coisas. E é isso que a Carol deve estar passando agora, né? A gente tem que encarar e a gente só consegue também porque a gente já tem as ferramentas que a gente aprende na terapia. Então, sozinha a gente não conseguiria, realmente. Então é basicamente isso. Então, assim, falou em ler, eu quero ler, mas como eu estou muito travada, e assim, há anos eu faço curso de literatura, justamente por isso, como eu travo, aí eu crio o compromisso de ler. Então eu já fiz literatura infantil, clássicos, enfim, uma infinidade de coisas. E o Mulheres que Correm com Lobos, agora que a gente conseguiu ler, né, e trocar, que é muito importante, porque a gente sai do nosso universo, dos nossos valores, e amplia isso aí, com certeza mudou muita coisa. Ainda eu não chego a falar que é um antes e depois, né? Minha vida não foi um divisor de águas na minha vida, mas abriu caminho para muita coisa, e inclusive de você assumir as suas questões, você se ver representado ali, e aí você ouvir o relato das outras meninas, né, na mesma situação, né, coisas diferentes, mas que no final, quando você avalia mais ou menos a mesma situação, psicologicamente, né, emocionalmente, a gente passa mais ou menos pelas mesmas coisas, dores diferentes, né, as causas são diferentes, mas quando a gente vê as dores são muito parecidas. E como a Cris disse, a gente não tem essa coisa de o patriarcado, eu não sei o que, não somos feminazes, né, somos mulheres que se respeitam e estão se conhecendo, né? E nesse caminho a gente vai aprendendo muita coisa, e entre elas a se respeitar mais e não transformar um homem em inimigo, que eu acho que também é o que a gente discute muito aqui, né? Os homens também têm as questões deles e a gente tem que respeitar e tem que tentar entender também o outro lado, né? Senão vira uma guerra, senão não vira a busca pela justiça, pela igualdade, mas pela vingança. E essa linha é tênue, e eu vejo muito essa questão da vingança, que eu tenho muito cuidado. Então os homens não são nossos inimigos, gosto muito inclusive, então não, aqui não tem esse abaixo, esse patriarcado. E Cris, eu queria muito pintar meu cabelo de azul, eu já tive essa vontade, mas eu não tenho coragem. Quero muito ver o seu cabelo azul. Bem, Grace, bem-vinda. E eu vou ter de novo no mesmo movimento, porque basicamente esse livro é sobre escrever. O que você precisa para escrever, por que você não está escrevendo, você está de Tudo novo. que você pode imaginar de livro sobre isso eu tenho. Cadê que você abre para ler? Então, você não lê, você não lê, claro que não. Grace, olha a gente ouvindo o chamado de novo. De novo. E a gente está na mesma. Exatamente. Aqui. Exatamente. Nada é por acaso. Adoro, segue a matilha. Muito bem. Quem falta? Acho que falta eu agora. Sou Carol também, né? Os duas Carol, Meu nome é Carol. Duas Rafas. Sim, duas Rafael. Então, gente, eu sou psicóloga.
de formação, tenho mestrado, comecei o doutorado, iniciei, fiz minha qualificação, mas não desisti por vários motivos, e principalmente porque o assunto que eu estava trabalhando já não era o assunto que eu queria. Descobri o Valentinas. Eu acho que eu moro mais longe de todo mundo. Eu atualmente estou morando em Singapura. Estou literalmente do outro lado do mundo. Ai, que legal! Bem legal. Então, enquanto vocês estão aí 19h30, que são 7 horas da noite, né? São 11 horas de fuso. Mas você é mineira? E eu sou mineira. Ah. Mineira. Meu inglês é mineirês, inclusive. Eu tenho muitos amigos mineiros, por isso que eu reconheci o sotaque logo. Então, mas o meu mineirês, inclusive, aparece no inglês. E eu via Valentina porque eu sempre quero muito escrever, mas eu acho que a minha escrita é uma escrita muito acadêmica, né? Então eu fico querendo buscar ter uma escrita mais afetiva, mais afetuosa e sair dessas nomenclaturas, dessas questões todas que a gente vê. E aí eu fiquei super animada com de leitura, de escrita eu também me inscrevi para fazer. E gostaria de participar de um grupo em que não fosse só de psicólogas, que eu estou cansada de grupos de psicólogos, grupos de estudos, queria um universo de pessoas, de mulheres que fossem de diferentes formações, diferentes experiências. E acho que é isso, gente. Estou vivendo uma nova etapa, tem menos de um ano que eu estou aqui, passei por uma história bem difícil, assim, com a questão da pandemia. Tive que deixar minha filha no Brasil, vim para cá e tal. Depois um dia eu conto para vocês. E aí estou querendo conhecer coisas novas, mas também quero poder aprofundar em leituras, que eu também não queria fazer a leitura sozinha. Eu acho que eu queria ter uma leitura compartilhada. Eu sou psicóloga, gente, mas eu prometo que não serei psicóloga aqui. Vou fazer a distância, não vou analisar ninguém. Você vai ter muitos cases aqui, pode ter certeza. Cases de sucesso. Muitos cases. De sucesso. Ai, Carol. Mas eu fiquei muito animada, estou muito satisfeita de estar podendo participar de um grupo, né? E, assim, ter um link com o Brasil também, porque a gente vai ficando meio longe, meio distante, né? Sim. Ai, que legal, Carol. Seja bem-vinda, então, a Valentinas. Agora você faz parte aqui. Sei lá, tem 4, 5 dias que eu me inscrevi, então eu estou super fresquinha aí. Ai, que legal. Então, seja bem-vinda à nossa comunidade aqui. A gente vai ficando, a gente vai ficando juntas. E eu vi a sua inscrição também no Clube da Escrita, então você vai estar sempre com a gente aqui na Quinta. Muito bom. Seja bem-vinda. Aí depois tranquila. Depois você me passa as informações. Você pode analisar a gente, que a gente gosta, a gente ama. Pode analisar para ficar tranquila, que a gente adora. Não, já tem cliente bastante. 0800, né, Grace? Olha, a gente fala sobre tanta coisa, uma analisa a outra aqui, né? No Mulheres que Correm com Lobos, era o tal de uma analisar a outra, contar o que aconteceu. Então, a gente não tem problema com análise. Mas agora eu vou contar uma coisa, tanto para Carol quanto para Grace, eu também dei um tempo na terapia. Ah, é? Também eu tô só com a mentoria de sexta-feira, que aí é outro propósito, mas a terapia... Eu aproveitei que ela ia entrar de licença maternidade, então eu falei, vamos fazer um stopzinho. Vamos dar um tempo. Um break. Seu bebê, eu cuido da minha vida um pouco. Então eu tô nessa também. Vou surtar ali sozinha, depois eu volto. Foi o que eu fiz. Mas eu acho que é muito do que a Grace falou. A gente tem as ferramentas e tem momentos da vida que a gente precisa ir para o mundo para testar aquilo que a gente aprendeu. Tem que desmamar. Né? E aí a gente vai surgir novas questões e a gente volta. Porque, né? A frase da Grace é ótima. Qual? Desculpa. Vou surtar ali um pouquinho, eu já volto. Exatamente, vou surtar ali sozinha um pouquinho e depois eu volto. Porque não é fácil, não. Porque, assim, você já mexeu com tanta coisa e quando você se vê sozinha para resolver, aí elas começam a vir, né? É Murphy atuando, né? Você falou com a sua psicóloga que você não vai voltar, porque você vai dar um tempo, que você vai encarar tudo sozinha. Mesmo ela falando, qualquer SOS você me chama. Eu falei, pode deixar. Aí você quer dar uma de durona. E teve, assim, não sei se a Carol já passou por isso, mas eu tive dias de querer rachar a cabeça na parede, que eu falei, é possível, eu tenho que parar de pensar. Não, só faz
acho que faz 3, 4 semanas que eu parei. Eu surtei com o plástico filme, gente. Que deu um problema e ele não sai direito. Ele sai em 2 partes. Quem nunca Eu surtou quase com gritei. plástico filme? Aí eu surtei pra dentro. Eu falei, eu não vou gritar. Eu não vou gritar por causa do plástico filme. Aí eu surtei pra dentro. Mas agora, quando eu for surtar, eu já vou ligar pra vocês. Mas olha só, quando você surtar com plástico filme, grita mesmo. Mas É tem pra botar pra grita no fora. rolinho, Carol. Grita no rolinho lá. Exatamente, Vou ter que fazer isso. Ou então, porque assim, a gente tem cachorro, o cachorro fica assustado, né? Uma vez eu fiz isso, meu cachorro, ele ficou com medo de mim uma semana, tadinho. Gente, eu chamava, ele ficava assim, maluca. Gente, olha, é sério, uma coisa que dá certo é Muay Thai ou boxe. Quando eu vou, eu miro a cara de... Gente, eu soco. E você soca, como se você estivesse socando o plástico filme, gente. É isso. Pelo menos para mim Tem o core funciona bastante. energético também. Você pega a raquete, Nossa, travesseiro, raquete. daí você raqueta. Gente, deve ser ótimo também, A hein? core energética é fantástica, é do Pierre Racos, né? A terapia do Pierre Racos é fantástica, core. Não conheço essa. Também não. Não? Não. Nossa, bem interessante. Coloca lá no grupo depois, gente. Core é fantástica, é a terapia do coração. Olha, põe pra gente lá no grupo. De surtar, Eu vou ver, eu fiz com ele, mas na época que eu fazia formação lá na DEP, uma vez em Brasília, ele deu um expandido, eu fiz, mas eu não fiz a formação, não. Eu só participei de algumas coisas, mas eu tenho uma amiga que fez e ela atende como terapeuta. Aqui em Goiânia tem algumas pessoas que atendem. É bem interessante. Raqueta, pega a raquete e dá-lhe raquetada. Põe travesseiro, põe um monte de coisas. Não precisa nem fazer alguma coisa, porque o Muay Thai você precisa ainda de um lugar, de um espaço, né? Na core, não. Agora, tem uma... Eu não sei qual deusa que é do oráculo. Eu não sei se é a Coatli ou... Eu não sei qual que é a da dor. E aí ela fala de tocar o tambor também. Olha. Você escolher ou se você tiver um tambor, aí você toca o tambor, ou o travesseiro. E como eu não tinha o tambor, quando eu fiz a meditação dela, eu fiz com travesseiro. Aí você finge que você tá lá batendo no travesseiro. Eu já fiz essa meditação. Então, é da Coacre, né? Que ela é a deusa da dor, ela representa a dor. Agora, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas catarses, né? Porque na formação que eu fiz em transpessoal, da DEP, a gente não trabalha com catarse, a gente sustenta o surto, né? A gente sustenta o surto. Por quê? A catarse, ela esvazia. E quando esvazia, se você não elabora aquilo ali, você preenche novamente. Então, fica uma sanfona. O certo é transformar, né? É transformar. Ela vem, você sustenta e fica ali no ground, né? Fica ali no ground para segurar, de vez em quando a gente surta, mas daí volta um pouquinho. Gente, ontem eu tive uma crise de né? Normal, né? Minha cachorra está doente. Eu tenho uma cachorra bem velha, ela travou a coluna de um jeito agora, que não tem muito mais o que fazer, ela está nos paliativos, está no tramal e assim, está de pé hoje, mas enfim, né? 16 anos, é aquela curva que a gente sabe onde vai dar. E aí ontem eu estava muito cansada, porque eu estava sem dormir já 2 noites, uma série de outras situações acontecendo aqui comigo. E à noite eu precisei resolver um outro probleminha, que eu também estou trabalhando com produção agora, mas produção musical. E aí o rapaz da banda me ligou, coitado, a hora que ele falou, tá tudo bem, você está com uma voz estranha. Gente, eu chorava de soluçar no telefone com um estranho. Não saía a voz. Ele falou, André, eu tô indo para aí agora, você deve estar passando mal, aconteceu alguma coisa. Neste nível, um surto de choro, que tudo bem que eu sou chorona, mas ontem, assim, eu bati recordes, assim, eu enchi a cantareira, de tanto que eu chorei ontem. La Llorona perdeu de... Olha... Mas são sustentáveis, é isso. Sim, o importante é como a Cris falou, sustentar, né? Muito bem.
Ai, Tá gente, vamos ler. faltando? Falta a Érica se apresentar. Ah, cadê a Érica? É verdade. Eu tô aqui. Acho que eu conheço todo mundo. Acho que só a Grace, o rostinho dela não é estranho. A gente deve ter passado por alguma clube, alguma coisa, algum encontro. E a Carol também. Ela é do Carol Rio Delgado. também. Vocês duas estão no Rio. Somos cariocas. Cariocas. Eu sou jornalista, escritora também, e um pouquinho de várias outras coisas dentro da arte. A Rafaela eu também acho que não conhecia, né? A Rafa Sampaio já. Eu costumo dizer que eu tenho o arte no DNA também, porque a família da minha mãe é toda de artista, de várias coisas, então fui pegando um pouquinho de cada um, e aí eu fui equilibrando os pratinhos da arte da escrita com a arte visual, com arte audiovisual, com artes plásticas, e sou uma escritora publicada com meu livro de fantasia infanto-juvenil. É um infanto-juvenil que vai de 8 aos 80, que é para todo mundo. Nasceu de um conto que eu escrevi durante a pandemia, e não é o livro da vida, né? Os livros da vida estão nas gavetas, nascendo, e aí se pergunta, qual é a história, tem uma lição de vida? Não, o propósito é que a gente saiu do tempo sombrio de pandemia. Então, o livro é colorido, a beça, as ilustrações mega coloridas, fantasia para a gente desopilar mesmo, ó, uma tartaruga alada, um lagarto aqui desse lado, um lagarto enorme. Então, é pura entretenimento para a gente viajar mesmo. E já trabalhei com produção de TV, Grace, produção de arte, às vezes eu faço ainda, decoração, cenografia, toda essa parte de teatro também, dança, já picotando então a gente deve ter se esbarrado por aí. Também. Um pouquinho de cada coisa, e eu amo tudo isso, assim, não tem, você é só isso. Não, eu não sou, eu tentei ser uma coisa só, e não sou, e pronto, acabou. E quem quiser continuar falando que a gente tem que fazer uma coisa de cada vez, não, mentira, para mim isso não funciona. Eu faço tudo ao mesmo tempo, sou feliz assim, e tenho oficinas de escrita criativa afetiva, de arte journal, não sei, a gente já fez uma oficina aqui com a Joyce, não sei quem que fez, que junta um pouco de cada coisa, né, que é da escrita e as outras artes, e conheci a Joyce e a Valentina durante a pandemia no Instagram, né, que a gente falou isso aí, que a pandemia trouxe isso de bom, que, né, como eu moro no Rio, hoje você está com um fundo diferente, né? Um fundo branco que não é de casa de Maringá. Porque agora a Valentina, eu estou no R&B, olha, isso está acontecendo no R&B. Exato, então, aí a gente vai acompanhando essas mudanças todas, né? E depois que eu conheci, porque eu não teria, né, como... Não, até seria possível, mas, assim, difícil seria eu conhecer a Valentina em Maringá, porque eu não tenho ligação nenhuma, parente, amigo, nada assim. Então, isso trouxe de bom. E aí eu falo que conheci e não largo mais. Vamos junto. Sempre. Bem-vinda, Érica. E estou esperando meu livro. A gente tem que pensar no livro para ver. Virgínia. Virgínia. A gente compartilha muito. Eu vou ter que passar o endereço novo do livro. Tem a Jane Austen aqui atrás de mim também, ó, a silhueta dela. As nossas besties. Muito bem. Bom, gente, então vamos lá, vamos começar o nosso primeiro encontro. Antes de começar a leitura, eu trouxe um resuminho, eu não sei o quanto vocês estão já familiarizados com a Virgínia. Então, eu trouxe, assim, algumas informações básicas, só para a gente conhecer um pouquinho sobre a história dela, né? Quem ela é. Eu brinco que eu tenho
Eu sempre falo aqui na Valentinas que a Clarissa nos leva para dentro e a Virgínia nos leva para o mundo. Então, foi essa combinação que fez a Valentinas nascer. Porque eu conheci as duas na mesma época. Na verdade, eu conheci... foi muito na mesma época, só que o livro da Clarissa eu dei aquela volta que todo mundo dá no livro. Até realmente, né? Esse aqui eu li num fim de semana. Esse livro da Virgínia veio como uma recomendação quando eu estava escrevendo meu TCC, que foi um TCC sobre a escrita feminina, né? Como mulheres escrevem sobre outras mulheres. E aí me recomendaram esse livro e eu li ele no fim de semana assim, né? Como se eu estivesse conversando com alguém que estava expondo todos os motivos pelos quais as mulheres não escrevem, e ela escreveu isso lá em 1920, eu acho, que foi publicado pela primeira vez. E até hoje a gente está aqui com esses mesmos problemas, mas como a Cris falou, ela se coloca no lugar de vamos resolver esse problema, né? Então, de vamos colocar como é que a gente faz para superar isso. Então, tanto ela quanto a Clarissa são duas pessoas bem importantes assim, para a Valentina, mas ela fica muito nesse lugar de levar a gente para o mundo mesmo, de trazer o real para a gente. Então, esse não é o primeiro livro dela, e ela é uma romancista também. Então, além desses ensaios, ela tem os romances. A Virgínia, gente, nasceu um dia antes de mim. Ela é uma aquariana, como a Clarissa, tá? Então eu queria dizer assim, ó, eu, Clarissa e Virgínia, né, 3 aquarianas aqui juntos. A Virgínia nasceu dia 25 de janeiro, ela é britânica. Ela começou a carreira dela escrevendo romances, ela ficou bem famosa com isso, inclusive com aquele combo que a gente colocou lá nos grupos que tinha da Valentinas, que é o combo de desconto. O primeiro livro dela, que é A Viagem, tá nesse combo. É o primeiro livro que ela escreveu, que deixou ela famosa. Depois ela foi escrevendo, na sequência ela escreveu Miss Dalloway, que é o que deixou ela muito famosa, e ela foi quem criou, não que ela é a mulher que porque o James Joyce já escrevia um pouco dessa forma, mas ela que deu sustento para a escrita de fluxo de consciência. Então ele já fazia isso, né? O James Joyce é um dos precursores da escrita de fluxo de consciência, mas a Virgínia meio que deu corpo para isso e conseguiu transformar isso num romance, que é o Miss Dalloway. Então, que é um romance todo que acontece, né, num fluxo de consciência, num processo ali de acontecer dentro da cabeça do personagem. E isso foi muito revolucionário. E aí, o que é muito legal da fase da Virgínia é que depois que ela escreveu esses livros, ela ficou muito famosa, mas no período da guerra ela sumiu. Ela caiu pela própria, né, assim, pelas próprias mudanças sociais, pelo período ela ficou ali num tempo, um pouco assim, num hiato, só que quando ela retornou com os ensaios militantes, e aí foi onde ela se estruturou como uma militante. E é muito legal que existe um outro livro, depois eu vou recomendar com vocês, que chama As Mulheres Devem Chorar, ou se unir contra a guerra. Inclusive, a versão que eu tenho está escrito assim na capa: as mulheres devem chorar, e aí na contracapa, ou se unir contra as guerras. E ela ficou muito incomodada com a forma como as mulheres foram tratadas no período pós-guerra. Então, um monte de mãe sem filho, um monte de mulher sem marido, sem saber se morreu, se não morreu, o que aconteceu. E aí ela começou a se sentir muito sensibilizada e incomodada com como a sociedade estava tratando essas viúvas e essas mulheres que perderam seus filhos. E ela escreveu esse ensaio, né, de como a guerra é para os homens e como a guerra é para as mulheres, e como a gente sempre é apagada da guerra, tanto como sentimento ou como importância mesmo, que ninguém lembra das enfermeiras, né, mas todo mundo lembra quem foi para o combate. Então ela começa esse movimento militante dela, e é onde ela ressurge, começa a ficar de novo, e nasce esse ensaio aqui, que ela é convidada para falar numa universidade de mulheres, porque naquela época ainda era separado, então os homens estudavam em uma universidade, as mulheres estudavam numa universidade de mulheres, e ela foi convidada para palestrar e responder a pergunta: o que é que uma mulher precisa se ela deseja escrever ficção? Ela foi esse é o questionamento que foi feito para ela. E hoje a gente tem assim, tem o TED, a gente faz palestra com PPT, com vídeo, né? Mas naquela época o palestrar era um ensaio que você lia, e você ficava uma hora e pouco lendo aquele ensaio, né? Então ela escreveu esse ensaio e ela vai resumir, depois de todo um movimento, que nem é uma resposta, ela mesma coloca, nem é uma resposta, que uma mulher precisa de dinheiro e de um teto todo dela. E aí a gente vai tentando entender, ela vai tentando trazer o que significa esse dinheiro e um teto todo seu.
Então é assim que, né, que ela se institui, que ela se fortalece tanto no romance, que ela escreve muitos outros depois, Farol, tem bastante ela escreveu muito conto, romance, mas ela também começa essa outra versão dela militante. Então ela participa de sindicatos, é muito legal, assim, nesse o Mulheres Devem Chorar ou Se Unir contra a Guerra, ela descreve a primeira reunião do sindicato de mulheres que ela foi, e aí o quanto ela foi se sentindo essas mulheres subindo, né, porque... não sei se vocês já viram, provavelmente vocês já viram em filme, né? Quando tem essas reuniões, elas vão e fazem as reivindicações. Então você entra na fila e você reivindica alguma coisa. E ela fala que ela chega toda, né, assim, e aí as mulheres reivindicando água quente, reivindicando saneamento básico, e ela, gente, eu vim aqui para falar que eu quero escrever mais, assim. E aí ela fala que ela foi sentando cada vez mais profundo, que ela tinha muito mais do que aprender, do que falar ali naquela... Então ela é uma pessoa, assim, com muita consciência de classe, de sociedade. Então, como militante, ela também é uma mulher muito inspiradora. E ela, né, foi casada com o Leonard, que é o melhor amigo dela, que é a pessoa que publicou todos os livros dela. E o que é muito legal, que eu acho que está muito aqui também nesse livro, é que ela tinha um sistema criativo muito interessante. Ela nunca terminava os livros. O marido dela roubava os livros dela e publicava, porque ela nunca conseguiu entregar um livro, porque ele nunca estava pronto. Então ela escrevia, um dia ele ia lá, quando ele achava que estava bom, ele roubava o livro dela, ela ficava puta, brigava com ele, depois ficava tudo bem e ela agradecia, porque ela não conseguia terminar as obras dela. E na verdade, ela foi casada com ele era o melhor amigo dela, mas ela tinha um romance com a melhor amiga dela, que inclusive foi para quem ela escreveu Orlando. Então ela tinha essa relação muito profunda de amizade com ele, mas ela também tinha essa relação que é a Iva, que era a melhor amiga dela. E aí ela escreveu essa relação que ela tinha complexa com a Iva, que é o livro Orlando, que também está nesse combo daquele que a gente colocou lá no grupo. Então essa é mais ou menos a história dela. Ela faleceu, eu até anotei aqui, com 59 anos. Ela teve uma morte super triste, depois se vocês quiserem pesquisar. Ela tinha muitas crises de depressão, assim, ela teve ao longo da vida. E ela escreveu uma carta muito bonita para o marido dela, e ela até, não é o certo falar assim romântico, mas assim, foi uma forma muito plena, né, que ela encheu os bolsos dela de pedra e se jogou num rio. Então foi assim que infelizmente ela nos deixou, assim. Então ainda foi super simbólico o processo, assim. E ela deixou uma carta muito bonita, assim, uma carta muito bonita no sentido de original, assim, falando que ela estava sentindo a doença chegando mais uma vez, o quanto ela já tinha passado por isso, o quanto ela perdia o controle dela mesma, e que ela não queria perder o controle dela mesma, que ela sabia que dessa vez... Então ela escreveu uma carta, depois eu posso até passar um link que tem a carta inteira, assim, mas até a despedida dela foi num lugar muito íntegro dela, assim, eu sei que agora eu não vou ser mais eu, então, né, ela tem uma vida, assim, muito autêntica. Então, a Virginia é uma pessoa assim, que a gente pode se inspirar muito nesse sentido. Então, a gente vai começar a leitura desse livro aqui, que é um ensaio. Ele é dividido em duas partes, né? Então, a gente começa com a primeira parte do ensaio, que ela vai explicando mais ou menos o que é, e depois ela segue respondendo mais a pergunta o que significa, né, o que uma mulher precisa para escrever ficção. Então, eu vou começar a leitura, a gente vai lendo juntas, vocês podem me chamar, trazer insights sempre que vocês quiserem, daqui a pouco a gente troca, alguém continua lendo também, tudo bem? Então, vamos começar? Então, vamos lá. Então, a gente já começa, né, com um texto todo seu, e ali ela tem a descrição falando que esse ensaio é baseado em 2 artigos que ela publicou, né, para o Art Society, do Newman College, que é essa universidade que era exclusiva para as mulheres, que foi publicada em 1928. Então, até tem uma observação que falou que os artigos eram muito extensos para serem lidos na íntegra, então só que ao mesmo tempo eles foram expandidos e alterados e traduzidos, e aí o que aconteceu, que a gente vai perceber muito nessa edição desse livro. A Érica tem até uma outra edição que eu não tenho ainda, que eu tô louca para comprar, que eu não sei se tem mais ou não. Tem coisas que ela citou, que ela fala aqui, que depois já caminhou
Já tivemos, tipo, publicações, traduções, então aí esse artigo ele é revisitado e aí entre parênteses está escrito, há tempos depois ela publicou tal obra que tem a ver com o que ela escreveu. Então por isso que esse artigo ele está alterado, mas ele está alterado nesse sentido, assim, ela cita a fulana de tal na obra tal, né? Então, tudo bem, Cris, sem problema. Então por isso que está nessa expansão, porque algumas coisas que ela cita depois foram somadas para a gente saber do que se trata. Tudo bem? Então, vamos começar a leitura. Mas, vocês podem dizer, nós pedimos para você falar sobre mulheres e a ficção. O que isso tem a ver com um teto todo seu? Vou tentar explicar. Quando vocês me pediram para falar sobre mulheres e a ficção, sentei-me às margens de um rio e ponderei sobre o significado dessas palavras. Elas poderiam significar simplesmente algumas menções a Fanny Burney, outras sobre Jane Austen, um tributo às irmãs Brontë ou um esboço de Harriet Passionate sobre a neve. Alguns cistes, se possível, sobre senhorita Mitford. Uma alusão respeitosa a George Eliot. Uma referência à senhora Astle. E pronto. Mas, à segunda vista, as palavras não parecem tão simples. O título, As Mulheres e a Ficção, poderia significar, e talvez você pensasse assim, as mulheres e como elas são, ou as mulheres e a ficção que elas escrevem, ou poderia significar as mulheres e a ficção que é escrita sobre elas, ou poderia significar, de alguma forma, as três possibilidades. As três possibilidades estão inextricavelmente, emaranhadas. E vocês gostariam que eu considerasse sob esse ponto de vista. Então, ela começa falando assim, que a gente pode tratar a ideia de mulheres e ficção num contexto de que as mulheres e as ficções que elas escrevem, então nós como mulheres que escrevemos ficção, ou poderia significar as mulheres e a ficção que é escrita sobre elas, então a gente faz o movimento contrário, né, que é o meu projeto de mestrado, né, que é como as mulheres são representadas na produção audiovisual. Então eu vou olhar para o outro lugar, não é ela, não interessa ela escrevendo, mas também interessa como ela é escrita. Por quê? Porque isso afeta a nossa identidade, afeta a nossa construção cultural, né, a própria cultura. Então é um outro ponto. Ou poderia significar as mulheres e a ficção que é escrita sobre elas, ou que elas escrevem, ou como elas são. Então, como é complexo essa ideia de mulheres e ficção? Porque o que é ficção? Né? Se isso altera a nossa cultura, o quanto dessa ficção é realidade? Então, aqui ela já começa a tornar essa pergunta tão complexa. Né? Se eu tenho um complexo, se existe um livro que chama Complexo de Cinderela, né, o complexo da Cinderela, então como uma ideia de um personagem que nem existe pode afetar de uma forma tão profunda a identidade de uma mulher aqui na vida real. Então ela já começa falando o quanto discutir sobre isso é importante, tem várias possibilidades, né? Não é uma só. Ela continua. Quando, porém, comecei a pensar no assunto dessa forma, me parecia a mais interessante. Logo percebi que havia um obstáculo inevitável. Eu nunca conseguiria chegar a uma conclusão. Nunca conseguiria cumprir o que é, na minha opinião, a principal tarefa de um palestrante. A de dar a vocês, após o discurso de 1 hora, uma pepita de preciosa verdade para ser embrulhada nas páginas de um caderno e mantida em permanente exibição. Gente, olha a ironia dessa mulher nas pequenas palavras. Assim, né? Então, qual que é o papel do palestrante? Dar uma pequena preciosidade que você vai levar o resto da vida como se fosse algo muito precioso, né? Que você vai carregar. Então, ela não consegue, ela já deixa muito claro desde o começo que ela não consegue dar essa resposta. Tudo que eu poderia fazer seria dar-lhes a minha opinião sobre um ponto de vista mais singelo. Uma mulher precisa de ter dinheiro e um teto todo seu. Um espaço próprio, se quiser escrever ficção. E isso, como vocês verão, deixa sem solução o grande problema da verdadeira natureza da mulher e da verdadeira natureza da ficção. Esquivei-me da obrigação de chegar a uma conclusão sobre esses dois assuntos. Mulheres e ficção permanecem, no que me concerne, problemas não resolvidos. Mas, em compensação, vou fazer o possível para mostrar como formei essa opinião acerca do espaço próprio
e do dinheiro. Vou revelar a vocês o mais completo e livremente que pude a linha de raciocínio que me levou a isso. Talvez, se eu revelar as ideias, os preconceitos que se escondem atrás desses argumentos, vocês vejam que tem alguma relação com mulheres e ficção. De qualquer forma, quando o assunto é controverso e qualquer questão que envolva sexo não se pode esperar a verdade. Só se pode mostrar como se chegou a ter a opinião que se tem. Só se pode dar ao público a oportunidade de tirar as próprias conclusões ao observar as limitações, os preconceitos, as idiosincrasias do palestrante. É mais provável que a ficção contenha mais verdade do que o fato. Essa parte está grifada no meu livro. Eu amo essa frase. Então, é mais provável que a ficção contenha mais verdade do que o fato. Por isso, o que proponho, com todas as liberdades e as licenças de uma escritora, é contar a história dos 2 dias que precederam a minha vida até aqui. Como, curvada pelo peso colocado sobre meus ombros, ponderei sobre o assunto e encaixei no meu dia a dia. Não preciso dizer o que é que estou prestes a descrever. Não preciso dizer o que estou prestes a descrever não existe. Oxford é uma invenção, assim como Ferran, que são, aí vocês podem já até, para vocês conseguirem localizar, esses 2, o que ela vai fazer aqui? Ela vai fazer uma reflexão de como ela chegou a esse conceito tão complexo de mulher e ficção, e que a mulher precisa de dinheiro e um teto todo dela. E aí ela criou essa universidade para criar essa, o personagem fictício dela, a fanfic dela. Então ela criou essa universidade e essa personagem. Então, esses 2 nomes que vão aparecer no livro todo não existem, né? Essa faculdade não existe, essa personagem não existe, mas foi a forma que ela encontrou de ilustrar, construir, né, o pensamento dela de como ela chegou nesse caminho. Eu é apenas um termo prático para alguém que não tem existência real. Dos meus lábios fluirão mentiras, mas talvez haja alguma verdade misturada a elas. Cabe a você buscar essa verdade e decidir se vale a pena guardar parte dela. Se não, é lógico, vocês vão jogar tudo isso no lixo e esquecer. Então, ali estava eu. Chamam-me de Mary Benton, Mary Santon ou Mary Chemical, ou qualquer outro nome que lhe agrade. Pouco importa. Então, aqui é como ela vai se descrever, né? Esse eu. E aí embaixo tem uma nota falando que faz alusão a Mary Hamilton, que é de uma obra... Mary Hamilton, que dá nome à rainha, né, a Mary Stuart, que foi a rainha da Escócia. Então, que ela tinha essa paixão também por história, e aí todos os personagens dela meio que encontram algumas coisas que são do real. E aí mostra mais uma vez que a ficção, né, o quanto a ficção faz parte do que é realidade. Sentada às margens de um rio, há 1 ou 2 semanas, no clima agradável do outono, perdida nos meus pensamentos. Aquele laço sobre o qual falei, mulheres e ficção, a necessidade de chegar a uma conclusão em um assunto que evoca toda sorte de preconceitos e paixões, me fez curvar a cabeça ao chão, à direita e à esquerda. Alguns arbustos dourados e camisinhos brilhavam coloridos, pareciam até queimados pelo calor do fogo. Na margem oposta, salgueiros choravam uma lamentação perene, os cabelos sobre seus ombros. O rio refletia o que queria de céu e ponte e árvore flamejante. E depois que o estudante remou seu barco pelas reflexos, esses se fecharam de novo, por inteiro, como se nunca estivessem ali. Era possível passar o dia inteiro nesse lugar, com a mente perdida em pensamentos. Um pensamento, para lhe dar um nome mais altivo do que merece, tinha deixado seu rastro pela corrente. Oscilava, minuto a minuto, para cá e para lá, entre os reflexos e as plantas aquáticas, deixando-se mostrar submergir pela água até, sabe aquele puxão? E então um amontoado de ideias na ponta da linha, e depois o recolher cauteloso e a exposição cuidadosa. Por isso, assentada na grama, tão pequena e tão insignificante parecia esse meu pensamento. O tipo de peixe que um bom pescador devolveria à água para que engordasse e um dia fosse digno de ser cozido e comido. Não vou incomodá-las com esse pensamento agora, embora
Se prestarem atenção, vão conseguir encontrá-los por si mesma no curso do que estou prestes a dizer. Por menor que fosse, esse pensamento tinha, apesar de tudo, o mistério próprio da sua espécie. De volta à mente, tornou-se imediatamente muito empolgante e digno de atenção. Até, gente, quem já fez Escrever com Alma, né, a gente fala muito isso, né, daquela linha que conecta aquilo que eu quero fazer, né, que é a mesma coisa. Então, sempre tem um pensamento que puxa a gente. Às vezes ele precisa ser engordado, esse peixe que a gente devolve para a água, mas existe aquela linha, né, ela segue esse mesmo pensamento. E conforme Zunia afundava e zanzava para lá e para cá, despertava um aluvião e um tumulto de ideias, tal que me era impossível ficar parada. Foi assim que me vi andando extremamente rápido através de um gramado. Na mesma hora, a figura de um homem surgiu para me interceptar. Não percebi de pronto que as gesticulações daquele objeto curioso, de fraque e camisa formal, eram dirigidas a mim. O rosto dele expressava horror e indignação. O instinto, em vez da razão, veio me socorrer. Ele era um bedel, eu era uma mulher. Aqui era o gramado, ali estava o caminho. Somente os estudantes e os professores eram admitidos aqui. O cascalho era o meu lugar. Esses eram meus pensamentos naquele momento. Assim que retornei o meu caminho, os braços do bedel caíram, seu rosto assumiu a tranquilidade usual, e embora o gramado fosse melhor para caminhar do que o cascalho, não houve nenhum dano grave. A única acusação que posso fazer contra estudantes e professores de qualquer universidade que seja é a deles terem afugentado o meu pequeno peixe para proteger seus grandes gramados cultivados durante 300 anos a fio. Então aqui ela já vem indiretamente falando que a gente não tem um teto todo nosso, né? Então ela estava ali na linha de pensamento dela, só porque ela pisou na grama, o cara começou a gritar com ela, ela se perdeu toda, só porque ali não era o lugar dela. O lugar dela era no cascalho, porque a grama era só para os alunos e professores matriculados naquela universidade. Então ela traz, todo mundo puxou esse fio. Ela falou, será que, né, como ela fala, será que é loucura minha ou vocês vão entender do que eu estou querendo dizer? Né? Então ela já traz esse primeiro movimento de falar, tá vendo que a gente não tem um teto todo nosso? A gente é interrompida a todo momento. Eu estou começando a desenvolver meu pensamento, alguém vem louco, sai daqui, você não pode estar aqui. Quando você sai, ele volta a ficar calmo, tudo volta a funcionar, mas ela perdeu a ideia que ela estava desenvolvendo. Então ela começa a já trazer o que significa isso. Que ideia me levou a uma invasão tão audaciosa, agora não me lembro. O Espírito da Paz desceu dos céus como uma nuvem, porque se o Espírito da Paz habita em algum lugar, é nas quadras e nos pátios de Oxford, em uma bela manhã de outono. Passeando por aquelas faculdades, por aqueles corredores antigos, a rudeza do presente parecia me amenizar. O corpo parecia encerrado em um armário de vidro milagroso, no qual som nenhum poderia penetrar. A mente, liberta de qualquer contato com os fatos, a menos que alguém invadisse o gramado de novo, ficava à vontade para se dedicar a qualquer meditação que estivesse em harmonia com o seu momento. Por acaso, memórias esparsas de um ensaio antigo sobre retornar a Oxford nas férias me lembraram de Charles Lamb. Santo Charles, disse Thackeray, encostando uma carta de Lamb na testa. De fato, entre todos os mortos, compartilho meus pensamentos à medida que eles ocorrem. Lamb era um dos mais agradáveis, alguém a quem eu gostaria de perguntar. Diga-me, pois, como escreve seus ensaios? Por que os ensaios dele são tão superiores até o de Max Bernbold? Pensei com toda aquela perfeição, por causa daquela centena bravilha de imaginação. Aquele lampejo de genialidade no meio dos textos que o faz ter falhas e imperfeições, mas os tornam radiantes do que de poesia. Lamb esteve em Oxford talvez 100 anos atrás, sem dúvida. Ele escreveu um ensaio. O título me escapa. Aí, né, escapa, só que aí a pessoa que traduziu conseguiu encontrar qual era esse título, e aí o título se chama Oxford in the Vacation, que é quando ele escreveu, quando ele passou uma temporada de férias, ele era professor, ele passou uma temporada de férias em Oxford e ele escreveu esse ensaio. Tá lá embaixo na nota. Cadê? Sobre o manuscrito de um dos poemas de Milton que ele viu aqui.
Era Lícidas, talvez, e Lamb escreveu como ficou chocado ao pensar na possibilidade de que qualquer das palavras de Lícidas pudessem ter sido diferentes do que era. Pensar em Milton, alterando as palavras do poema, parecia uma espécie de sacrilégio. Isso me fez lembrar de tudo que eu sabia sobre Lícidas. E foi divertido imaginar que palavras Milton teriam alterado e por quê. E aí, gente, só depois, 5 anos depois, quando eu li o livro do Riso da Medusa, que eu já indiquei para vocês também, que acho que é outro que a gente pode trazer para cá depois, que ela também já estava falando, né, sobre alterar as palavras. Então, que é muito do que a Helene fala lá, de como ela não gosta da tradução do inglês do ensaio dela, porque aquelas palavras não são delas, né? Aquelas expressões não são delas, ela não existe naquele ensaio. E é a mesma coisa que ela já está refletindo aqui. Quem é você para alterar esse ensaio dessa pessoa? Que engraçado seria, né? Então, olha como ela estava antes de todo mundo. Ela está lá trazendo, inclusive lá na frente vai ter uma coisa que ela fala que ela acho que nem chegou a conhecer Jung, Freud, ela fala sobre o escrever do masculino e feminino, que até isso ela já estava ali trazendo nos textos dela, que a gente vai falar lá na frente. Me perdi aqui, mas alterando por quê? Então, me ocorreu que o mesmo manuscrito visto por Lamb estava a poucos metros de distância e que era possível seguir seus passos através do pátio até a famosa biblioteca onde esse tesouro fica guardado. Além do mais, ponderei enquanto colocava o plano em prática. O plano em prática. É nessa famosa biblioteca que o manuscrito de Esmond de Thackeray está guardado. Os críticos sempre dizem que Esmond é o romance mais perfeito de Thackeray, mas a afetação do estilo e a sua paródia do século XVIII eram incômodas, tanto quanto posso lembrar. A menos que realmente o estilo do século XVIII fosse o inato de Thackeray. O fato de se poder comprovar olhando o manuscrito e verificando se as alterações eram para o bem do estilo ou do próprio sentido, mas para isso alguém teria que decidir o que é estilo e o que é significado. A questão que mais eis-me de fato a porta que leva para a própria biblioteca. Então, mais uma vez, ela vai trazendo. Então, para eu falar que eu mudei, alguém primeiro tem que definir o que é e o que significa. E aí, quando a gente entra na escrita, né, o que significa escrever com uma mulher? Então, até esses dias eu fiz um post na Valentinas falando para a gente nunca chamar um romance de romance feminino. Porque não existe romance feminino, existe romance. Né? Aí, quando a gente categoriza as mulheres que escrevem romances de romance feminino, eu estou mantendo uma estrutura que chama de romance apenas o que os homens escrevem. Né? E aqui ela já começa a questionar. Então, para eu falar que ele mudou o sentido, primeiro ela já estava sendo decolonial antes da teoria decolonial existir, que é super recente a teoria decolonial, que vai falar sobre o descolonizar as coisas, né? E ela já estava falando sobre isso, né? Então, para eu mudar o significado, primeiro eu tenho que descobrir quem é que significou a coisa pela primeira vez. Isso é muito da nossa... Isso, olha como isso vai surgindo como bloqueio, né? Eu não sou escritora até ter um livro publicado. Eu não posso ser contista até eu escrever um conto, né? Então, esses pequenos significados vão bloqueando a nossa criatividade, porque alguém disse que um escritor escreveu um romance, né? Você está lá entregando 10 textos todo dia para um blog, você está fazendo, mas você não é escritora. Porque a escritora escreveu... Então, ela já começa a questionar essas estruturas, porque alguém significou isso. E quem foi que significou isso? Os homens, não foram as mulheres, porque a gente não podia nem pisar na grama. A gente tinha que andar pelo cascalho, né? Alguém quer continuar? Para não ficar só minha voz, a leitura? Posso levar aqui, então. A gente parou em biblioteca, né? Espera só um pouquinho, tá passando um avião aqui na minha sala, gente. Eu moro em rota de pouso de Guarulhos. Então deve estar chegando ali. Devo tê-lo aberto, já que, num instante, como um anjo guardião impedindo o caminho com o esvoaçar de um traje preto, em lugar de asas brancas, um cavalheiro desaprovador, prateado e gentil, lamentou em voz baixa, à medida que me dispensava com um gesto, que só se admitiam damas na biblioteca se acompanhadas por um estudante da universidade, ou munidas de uma carta de apresentação. De novo, fora do lugar. Que aquela biblioteca famosa tenha sido amaldiçoada por uma mulher é uma questão irrelevante para uma biblioteca famosa.
Venerável e calma, como todos os seus tesouros, seguramente trancada em seu íntimo, ela dorme complacentemente no que me diz respeito. Vai dormir assim para sempre. Nunca mais eu despertaria os ecos, nunca mais solicitaria aquela hospitalidade de novo. Prometi ao descer os degraus, enraivecida. Ainda restava 1 hora até o almoço, e o que eu podia fazer? Vagar pelos prados? Sentar-me à beira do rio? Era certamente uma manhã de outono adorável. As folhas flutuavam vermelhas até o chão. Não era sofrimento nenhum fazer qualquer um dos dois. Mas o som da música chegou aos meus ouvidos. Alguma cerimônia religiosa ou celebração estava acontecendo. O órgão se lamentava magnificamente quando passei pela porta da capela. Até o pesar do cristianismo parecia, naquele ar sereno, mais a lembrança do pesar do que o pesar em si. Mesmo os gemidos do órgão antigo pareciam aninhados na paz. Mesmo que eu tivesse o direito de entrar, não tinha vontade de fazê-lo. E dessa vez o sacristão podia ter me impedido, exigindo talvez minha certidão de batismo ou uma carta de apresentação do reitor. Mas o exterior dessas construções magníficas é quase sempre tão bonito quanto o interior. Ademais, era divertido o suficiente observar a congregação se reunir, entrar e sair de novo, ocupando-se a porta da capela, como abelhas na entrada da colmeia. Muitos usavam chapéu e túnica, alguns tinham estolas de pele sobre os ombros, outros eram conduzidos em cadeiras de rodas, outros, apesar de não terem passado da meia-idade, pareciam amassados e esmagados em formatos tão peculiares que lembravam aqueles caranguejos e lagostins gigantes que se erguem com uma dificuldade da areia de um aquário. Enquanto eu me apoiava na parede, a universidade realmente pareceu um santuário, onde são preservados os tipos raros que em breve seriam obsoletos se deixados para lutar por sua existência na calçada da Strand. Histórias antigas de reitores antigos e professores antigos me vieram à mente. Mas, antes que eu pudesse reunir coragem para assobiar, diziam que ao som de um assovio o velho professor começava a galopar. A venerável congregação entrou. O exterior da capela permaneceu. Como vocês sabem, seus domos e seus pináculos altos podem ser vistos como um veleiro sempre como um veleiro sempre em viagem, mas que nunca chega, iluminados à noite e visíveis por muitos quilômetros através das colinas. Houve um tempo, presumo, em que esse quadrilátero, com seus gramados macios, seus edifícios maciços e a própria capela, foi também um pântano onde a grama ondulava e os porcos fuçavam. Manadas de cavalos e bois, pensei, devem ter transportado as pedras em vagões vindos de países longínquos. E então, com trabalho infinito, os blocos cinzentos, sob cuja sombra eu estava agora, foram equilibrados em ordem, um em cima do outro. E depois os pintores trouxeram os vidros para as janelas, os pedreiros ficaram ocupados por séculos naquele teto com betume e cimento, pá e colher. Todo sábado, alguém deve ter despejado ouro e prata de uma bolsa de couro em suas mãos, pois eles provavelmente bebiam cerveja e jogavam boliche à noite. Um veio de ouro e prata sem fim, pensei, deve ter jorrado perpetuamente para este pátio, de forma a manter as pedras a caminho e os pedreiros no trabalho. Nivelar, descartar, desenterrar, drenar. Era a idade da fé, e o dinheiro fluía livremente para assentar essas pedras em uma função profunda, enquanto as pedras estavam de pé ainda, mas dinheiro era vertido diante dos cofres de reis e rainhas e grandes nobres para garantir que aqui se cantassem hinos e se ensinasse aos alunos. Concederam-se terras, pagaram-se dízimos. Quando a idade da fé terminou e a idade da razão começou, o mesmo veio de ouro e prata continuou. Fundaram-se irmandades, concederam-se cargos de palestrantes. Agora, apenas o ouro e a prata fluíam, não dos tesouros do rei, mas dos baús de mercadores e industriais, das bolsas de homens que fizeram, digamos, uma fortuna nas fábricas e devolveram, em testamento, uma generosa parte dela para endossar mais cátedras, mais cargos de palestrantes, mais irmandades na universidade, onde aprenderam um ofício. Em consequência, as bibliotecas e os laboratórios, os observatórios, o esplêndido conjunto de instrumentos caros e delicados que agora está em prateleiras de vidro, onde séculos atrás a grama ondulava e os porcos fuçavam.
Certamente, enquanto eu passeava pelo pátio, a fundação de ouro e prata parecia profundo o suficiente. O pátio assentava-se solidamente sobre a grama silvestre. Homens com bandejas sobre a cabeça passavam ocupados de uma escada a outra. Buquês pomposos floresciam em jardineiras. A melodia de um gramofone ecoava alta do interior. Era impossível não refletir. A reflexão, fosse ela qual fosse, foi interrompida. O relógio soou. Era a hora de se pôr no caminho do almoço. Quer fazer algum comentário aí, Cláudia? Porque a gente pode até fechar aqui já. O que eu gosto muito desse trecho é que, lembra do que a gente falava muito até do Mulheres Correm com os Lobos, de você prestar atenção no mundo? Né? De que viver criativamente é você prestar atenção no mundo. Não é você... Lógico que isso reflete em você criar algo incrível, você transformar alguma coisa. Mas por que a gente consegue? Porque a gente está prestando atenção no mundo. E aí, aquele momento que ela fica ali imaginando as pedras, como elas foram construídas. Eu não sei se vocês têm isso, eu amo isso, de ficar, como será que isso aqui foi construído? E estar em Curitiba igual eu tô, é porque tem muita coisa antiga, você fica assim, gente, como que colocou todas essas pedras? Como que cortou para encaixar essa janela? Então, essa curiosidade, por isso que a Virgínia é uma pessoa muito conectada com o mundo, porque ela está sempre olhando para o mundo, né? Porque a gente não pode só ficar olhando para dentro, a gente tem que viver aqui, né? Existe um mundo aqui que a gente habita. Então, todo esse parágrafo que ela, né, parece que é uma enrolação, não, é um momento de criação dela, porque ali ela entendeu como se constrói essa idade da fé, essa era da fé, e depois como ela foi convertida numa era já pré-capitalista, né, que começa a surgir. Então, ela vai entendendo até que ela vai chegar até um momento em que ela não pode pisar na grama. Então, onde foi que, né, que depois a gente vai continuar, e ela vai continuar falando isso até a hora de por que eu não posso pisar na grama? Então, esse olhar para o mundo, olhar para onde eu estou, essa consciência de onde eu estou, vai ajudando a gente a entender por que a gente não tem um teto, e a gente não tem dinheiro, e um teto todo nosso. Né? Então, ela fica ali. Uma coisa que me chamou a atenção também, que mais do que não poder andar pela grama, é ter que andar pelo cascalho, que é mais difícil, que machuca, que é o caminho da mulher, né? Que é o que a sociedade faz com a mulher. Os caminhos femininos são sempre mais difíceis, né? Tudo, para o homem tudo é facilitado ainda hoje, para a mulher não. A gente tem que estar sempre se explicando, a gente tem que estar sempre provando o que a gente é e o que a gente faz. Ou então, Grace, ainda mais, a hora que ela é convidada a ser retirada da biblioteca, ela só poderia estar ali se ela fosse convidada por um homem, por alguém. Validada por um homem. Exatamente, tem essa validação. É isso que eu fico pensando, né? Quantas vezes a gente, em 2022, a gente ainda precisa ser validada por alguém, por alguma coisa. É um romance feminino. Romance feminino. Gente, vocês me perdoem, meu Francis Castro, é meu cu com glitter. E ao mesmo tempo leva a gente também para um lugar, a gente volta para um lugar que a gente nasceu, porque fica tão cansativo pra gente que chega uma hora que você fala, cara, eu queria um homem do meu lado para fazer uma barreira e facilitar a minha vida também. Porque tem hora que você fala, cara, se tivesse um homem aqui do meu lado eu não estaria passando por isso. Olha para onde a gente volta. Porque é difícil todo dia você brigar pelo seu espaço, pelas mínimas coisas, sabe? E aí faz você chegar uma hora e falar, ai, que cansaço, tem alguém para cuidar de mim, não? Nossa, porque é muito difícil. A minha amiga passou por isso essa semana, ela se separou, e ela foi fazer a mudança dela, e eu sou capaz, eu sou uma pessoa plena, uma pessoa adulta, eu sei lidar com a minha mudança. E aí ela percebeu do começo que o cara não estava bem, estava meio assim, cheirando pinga e tal. E aí eu não sei se ele continuou bebendo durante o processo, na hora do almoço ele não conseguia andar. E estava lá fazendo a mudança dela. E aí ela tentava resolver, mas ela estava ali sozinha, lidando com 3 homens. E o pai dela saiu do trabalho, 4 e pouco, chegou lá em 15 minutos, ele resolveu a situação, botou todo mundo para fora e não vai nem pagar a mudança. E aí ela ficou assim naquele lugar, pessoa, não sou incapaz. A sociedade que está me fazendo. Porque não tinha, ela não chega era. Uma hora que você cansa e fala, pelo amor de Deus, um homem para resolver essa merda aqui? Que é isso? Porque assim, cansei, cara, não dá para pedir uma coca e ter desenvolver todo um tratado para receber aquela coca que tá trocar porque ela tá quente, não veio com gelo.
sabe? Então, assim, a gente fez, antes das eleições, eu e umas amigas fomos pro Carnalula aqui no Rio, e no final as meninas, ai, vamos pro Fiorentina tradicional, que não sei o que, vamos pra lá. Cara, primeiro que assim, tudo bem, é tradicional, mas já era. Então, tá decadente. E os garçons não atendiam a gente, encaravam a gente quando a gente reclamava. Encaravam. Eu falei, cara, isso é um absurdo. Primeiro que é serviço. Já não podia, né? Mas se fosse uma mesa de homens, não ia faltar nada. Na nossa senhora. Aí eu falei, cara, vambora, comida ruim, sabe? Tá fazendo o que aqui? Nunca mais boto os meus pés aqui. E é isso. Então, assim, não é que chega uma hora que não é que você dependa do homem, é que cansa. Aí você fala, alguém resolve essa porra aqui? Fala lá com ele, porque não vai adiantar eu falar, eu vou demorar meia hora, você vai em 1 minuto, vai olhar pra ele e ele vai entender, e eu vou ter que gastar meia hora, envelhecer, vão aparecer mais 15 cabelos brancos na minha cabeça, uma coisa que você consegue em 1 minuto. Mas, Grace, isso quando você não tem que se colocar de uma postura agressiva, né? Eu falei que eu tô lidando Aí você vira histérica. com produção musical, e aí a gente foi tocar num lugar, e no final tinha que acertar umas coisas ali, receber, acertar, enfim, né? E aí eu peguei a conta, e eu tinha tomado um drink, tinha tomado uma água com gás, e a banda toda tem direito à água, né? Ou, porra, se você não puder dar uma água para os músicos. E aí o cara cobrou as águas dos músicos. E aí eu bati boca com ele. Não, isso tá errado. Tá certo, tá errado, tá certo. Ele queria descontar do cachê. E eu ali, querendo pagar as coisas que eu tinha consumido. Então, criou-se uma situação ali de um cara, de um homem me enfrentando. E aí eu tive que falar grosso, bater mão no balcão, falar grosso, jogar cartão em cima da mesa, falar, eu tô pagando essa porra, sabe? Você sai do salto. Não, uma vez sabe o que eu ouvi? Porque eu sempre fiz... Pra você ser ouvida. Aí ele viu que ele estava errado, né? Não tinha mais argumento ali, a não ser o grito, porque eu estava a 10 centavos de socar a cara dele, eu já estava por aqui com essa história. E aí ele descontou, ele falou, não, realmente você tem razão, as águas e tal. Aí chegou um dos músicos. Mas olha o que você passou. Exatamente. Aí chegou um dos músicos, porque ele percebeu de longe que tinha alguma coisa acontecendo. Ele só encostou, ele falou, o que está acontecendo, Dainha? Que foi inclusive um moço que eu chorei horrores ontem, né? Então, o que está acontecendo, Dainha? Aí eu expliquei a situação. Eu falei, estão cobrando coisas aqui, estão tirando do cachê, o que é? Aí, eu sei que foi uma situação que eu tive que me impor, falar alto, perder um pouco da compostura. E é horrível isso, né? Sim, você sim. sai do prumo. Sabe que eu vi uma vez no trabalho, porque sempre, né, a gente está na frente fazendo produção, é você que dá a cara para bater mesmo, lógico, é você que grita. Lógico, né? Aí o cara, assim, assim, era um elogio, tá? Ele não estava me sacaneando, era um elogio, mas olha como vem o elogio. Tá dando... Ah, gente, chama logo a Grace, tá dando merda, chama logo a Grace, que ela chega aqui, bota o pau na mesa e resolve tudo. Bota o pau na mesa. Aí fazer o quê, né? Quer dizer, você não é uma mulher que se impõe, você é uma mulher masculinizada. Você não é uma mulher competente, você é uma mulher masculinizada. Gente, masculinizada. Não é muito a isso, sua competência está linkada a você ter um pau. Que inferno. Eu falo. Vou levar meu vibrador da próxima vez e vou bater lá na mesa. Quero ver agora. Com ele. Gente, temos um pau para bater na mesa. Olha, deixa eu falar um pouquinho, que eu acho que eu sou mais velha aqui. Feliz ou infelizmente, nós entramos num mundo que não é nosso. É um mundo androcêntrico. Então, eles não nos escutam. E se tiver que bater o pau na mesa, eu falo, meu pau é enorme. Eu não tenho a mínima dificuldade. Eu tenho Marte em Sagitário, que a hora que o santo desce, né, a coisa fica. Então, realmente é complicado, mas todo o universo do trabalho é masculino. Super. E não adianta a gente chegar com jeitinho. Com jeitinho só aqueles também, né, que também às vezes é difícil lidar, né? Eu estou passando por uma situação na minha construção lá em Pirinópolis, não vou entrar em detalhes, né, com o engenheiro. Quando eu vi que não tinha mais jeito, eu arrumei um namorado fictício.
entendeu? E falei que o cara era um coronel aposentado da Rotan. Né? Eu tenho um amigo... Eu amo! Eu te amo, Cris. Eu tenho um amigo que é da faculdade, ele é da... Esse negócio de fazer peso, como é que chama? Fisiculturista. Alterofilista? Não, fisiculturismo. Fisiculturista. Né? E ele é meio coroa já, só que ele é gay, né? Ele é gay young, mas você olha na foto, você não vê que ele é gay, né? Porque fica aquele cara forte, enorme. E eu já falei para ele, qualquer dia ele vai lá comigo. Então, eu já falei para o mestre de obra, eu já mostrei a foto, sabe? Eu já dei um jeito do engenheiro ficar sabendo que eu tenho esse namorado. E aí, quando ele começa a não me obedecer, eu falo, você quer que o meu namorado fale com você? Já que você não obedece, que eu sou mulher? Então, eu vou fazer o quê? Eu não vou sofrer. Não, a gente tem que usar esse subterfúgio. Mas, Cris, essa foi a minha estratégia, provavelmente vai ser de novo, porque eu fui morar sozinha com 23 anos, eu acho que foi quando eu mudei para Curitiba a primeira vez. Eu sempre tive um namorado fictício. Sempre, para imobiliária, sempre tive. Mas eu acho que a gente tem que deixar claro, né, inclusive pra gente, é que isso não é fraqueza, isso é cansaço. Estratégia. Eu vou encurtar essa história aqui. Vamos baixar um fictício aqui, vamos baixar um macho aqui. O macho da vez. Não tem como. Bell Hooks fala isso, que tem um livro da Bell Hooks que ela fala que se você não aprender a língua do opressor, você nunca vai conseguir conversar com ele. Então que ela era muito questionada por falar inglês, e aí ela falava que se eu não aprender a língua do opressor, como que eu vou conseguir questionar, né? Muito bem. Gente, eu tô até com calor dessa discussão. Outra coisa, meu filho, né, o mais novo, ele é mais descolado, mas velho também, mas é diferente. Que eu falei para ele, né, que eu vou ter 2 aposentadorias, né, uma da universidade e uma outra, né? Então, eu falo que eu estou querendo casar, mas eu estou querendo arrumar uma mulher para casar comigo, para cuidar da minha vida. Né? O povo fica assim, super assustado, sabe? Ué, mas o que eu vou querer com homem? Falo, nessa idade, eu vou brincar de médico e de enfermeira? Né? Só se for para cuidar de alguém, para ficar doente. Cuidadora, né, Cris? Menina, você acha? Não, eu quero alguém para cuidar da minha comida, cuidar da minha casa, porque está uma coisa muito difícil, né? E meu filho achou ótima ideia, porque eu não quero dar trabalho para ele. Né? Então, eu estou construindo lá, para a hora que eu aposentar desse meu trabalho, eu vou para lá. Ai, que delícia, né, gente? Eu vou precisar de alguém, no né? Rio, Valentinas em Pirinópolis, a gente... Não, daí vocês vão passear lá. Acho que até julho está pronto, eu espero. Muito bem, eu vou. Então, são subterfúgios que a gente tem que ter. Sim. A gente escolheu entrar nessa vida, não quis passar a vida olhando a vida pela janela, né? Então, exatamente. Sabe, vamos que vamos. Sem sofrimento, sabe? Se eu fico brava... Sim, exatamente. A linguagem é essa, é a linguagem que a gente vai usar, entendeu? A gente tem que enganar. Então, tudo bem, eu vou te enganar, tá? Já que você não me respeita, eu vou te enganar. Então, vamos lá. Porque é isso. Cris, ontem... Estratégia. Gente, peraí, vamos só fazer a foto, porque talvez algumas pessoas tenham que sair por causa do horário. Vamos lá, peraí. Cara aqui, cara de choro de um cachorro. É a nossa primeira foto. Carol, você tá aí? Ai, vamos fazer com o livro, é verdade, né? Ai, pera lá. Deixa eu ver se a Carol tá por aqui. Você consegue abrir a câmera para fazer uma foto com a gente, Carol? Ver se ela tá aqui. Peraí. Eu vou fazer qualquer coisa, depois eu faço uma montagem com ela. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se foi. Deixa eu salvar aqui. Joyce, meninas, o livro aqui, ó. É um quarto... a outra... O meu chegou, Érica. O meu chegou esse. Meninas, eu vou indo, viu? A minha janta chegou, eu vou papar agora. Bom apetite. Tchau, Rafa. Beijo, Rafa. Até o próximo encontro. Tchau. A diferença desse é que tem três ensaios, né? Que é com a Jane Austen, com as irmãs Brontë e com a Gaskell. Não, mentira, com George
do Middlemarch, que escreveu o Middlemarch. Eu tô louca para ler esse Joyce. livro. E a tradução é da Júlia Romeu, que também é muito boa, muito boa. Eu Oi, não Carol, você tá aí? consegui é porque eu tô lendo o livro junto, só que o meu livro é virtual, não é físico. Ah, entendi. E eu não tô conseguindo abrir a câmera, não sei o que tá acontecendo. Você tá como se tivesse... Não, tá com a câmera fechada, como se tivesse aberta. Não, como se tivesse Eu fechado. não tô conseguindo. Não sei o que aconteceu aqui. Mas eu pego essa Peraí. sua foto e eu faço uma montagem. A gente vai fazendo isso. Eu achei o livro, eu vou botar lá no grupo, no WhatsApp. Esse aqui, o link. Vou E botar. tem até essa briga de tradução, porque é The Room, né, na verdade. Então, aí o Room ficou traduzido como teto ou como quarto. Porque a gente vai chegar lá na frente, porque ela vai falar do quarto da Jane Austen, que é o cantinho onde ela escrevia. Então, tem várias versões desse livro, e cada uma vai estar de uma forma, ou como teto ou como quarto. A Carol apareceu. Eu vou fazer mais um print, gente, aí depois eu coloco para eu fazer uma montagem com a Carol. De novo. Mas é só para pegar. Aí. Peraí. 1, 2, 3 e... Aí, só para eu encaixar ela. Para todo mundo aparecer. Aí. Foi? Foi. Então, fechamos, gente. Deixa eu só fazer um comentário. A Grace falou, né? Vocês estavam falando perdão, acho que foi a Cris ou a Grace falou, nós somos mulheres que não quisemos ver a vida passar pela janela, né? A Cris. A Cris, E aí, ontem eu estava naquela celeuma lá de veterinário, cachorro e tudo mais, e eu tô sem carro. Então, a clínica é 600 metros da minha casa, mas não tinha como eu levar a Eva para lá, e não tinha Uber que me levasse lá em 600 metros. Não conseguia. Aí precisei pedir ajuda para minha mãe, minha mãe mora 5 quilômetros daqui, para ela me levar. E aí, a minha mãe, ela é aquela mulher que viu a vida passar pela janela, né? Ela segue vendo a vida passar pela janela, com 72 anos. Eu lá, arrebentada, fazendo tudo que eu tinha que fazer, tal, e cachorro puxando, e eu tentando pagar, e meu cartão tava... Eu tive problema com meu cartão foi sido clonado. Tava, então, só no débito. Sabe, assim, aquele momento que você tá... Enfim... Aí eu olhei para trás e falei assim para minha mãe, você pode pelo menos segurar a Eva para mim? Aí ela respondeu assim para mim, se você não tivesse se separado, talvez você não estivesse passando por isso. Eu me separei oficialmente em abril de 2003. Ouvir isso, cara, naquele momento, foi mais dolorido do que ouvir o cara me cobrar 10 garrafinhas de água, sabe? Não, mas mães são assim. Mas não é aquela coisa de você olhar a pessoa que tá olhando a vida pela janela. Mas não tem como mudar a mentalidade dela aos 70 e poucos anos. Isso é muito difícil. Então é você abstrair. É que é dolorido, né? Não, sim, é muito dolorido, mas a gente tem que abstrair. Te invalida como mulher, eu não tô no século XVII. Mas eu acho que assim, acho que a gente tem que entender isso que foi a Grace que falou, né? Que a gente não vê. A Ana mostrou um livro que ela tá lendo, que eu acho que é de uma psicóloga que eu descobri esses tempos, eu adoro, que é a Valesca Zanello. E a Valesca estuda a mulher, a saúde mental da mulher, e estuda muito, claro, as masculinidades. Ela fala que, claro, as masculinidades no Brasil estão muito adoecidas, né? E daí a gente vai, claro, essas masculinidades estão assim porque vem de mulheres que criam homens dessa maneira. Mas falando isso, a gente é cobrada porque, e eu acho que todo mundo aqui porque tá todo mundo aqui lendo Virgínia, lendo Clarice e tudo, porque a gente não performa como a sociedade, vamos dizer, que a gente faz parte, exige que a gente performe. Então, toda vez que você escapa, você vai ser cobrada. Né? Só que é bom que a gente vai se encontrando e a gente vai vendo que a gente não está sozinha, né? E daí a gente vai usando estratégias para fazer isso, igual a Grace falou, a gente usa estratégia. Não é isso aqui que a gente está fazendo é uma rede. É uma rede. É uma tribo. Que a gente troca, entendeu? E que a gente se fortalece, mesmo que seja virtual, né? Poucas podem se encontrar,
Mas, assim, é uma rede rede de proteção, apoio. é uma rede de apoio, é uma rede de troca, é uma rede de crescimento e Nós não reconhecimento. somos as dóceis filhas do patriarcado. E aí as consequências disso, né? De Bem, toda essa história. Por exemplo, eu não sabia da questão do capitalismo, que daí surgiu o casamento e a influência da igreja em Sim. cima disso, né? Essa história, o homem pode tudo, a mulher não. A mulher, vocês já leram o Deuteronômio? Não. Tchau, Carol. Até o próximo Beijo, encontro. Carol. Leiam o Deuteronômio para vocês verem que tá tudo lá. Gente, se a A gente mulher for pegar... submissa. Não, e a gente vai tendo consciência, é assim, é difícil, só que eu não conseguiria ser outra pessoa. Eu já tentei, eu já acabei tentando para agradar os outros, só me desagradei. Mas se a gente entrar nessa, até a construção da roupa feminina. Sim. Agora que a gente está começando, a roupa feminina tinha bolso, gente. Ela teve uma época, depois ela deixou de ter. Roupa feminina não tinha bolso, até hoje Sim. tem, mas assim, vai ter um bolso pequeno, um bolso Vai ter a sorte que é decorativo. costurado, que é Eu costurado. amo bolso. Porque eu tenho Saia calça, com tem bolso é a isso, melhor com bolso. coisa. Todas as minhas roupas têm bolso, gente. E assim, e é o tamanho do bolso, né, gente? Olha bem o grau até onde chega. Até não Mas você sabe que não tem nada assim, não é para esse caminho que ela vai, mas eu fiquei pensando muito nesse caminho. Tem um livro da Ana Sui que ela fala, a gente mira no amor e acerta na solidão, que é um livro amarelinho que é super conhecido. E ela vai falar o quanto a gente busca o amor como se fosse algo que vai preencher uma falta que a gente tem. E na verdade, quando a gente se apaixona, quando a gente nem se apaixona, quando a gente ama, que, né, um outro é um pouco mais que a paixão, na verdade, quando a gente ama, a gente abre um espaço para uma falta que vai existir quando o amor acabar. Então a gente não está preenchendo, a gente está abrindo um buraco a ansiedade vem antes, porque a gente já sabe que vai sofrer quando o amor acabar. E aí eu lendo esse livro dela, eu fiquei pensando, gente, é a mesma coisa essa solidão que a gente mira no amor e acerta da solidão, é a mesma coisa do feminismo, assim, né, do feminismo de se colocar como uma mulher inteira. Porque se colocar como uma mulher inteira, você vai achar que você vai encontrar completude, mas você vai se sentir sozinha. Porque parece que quanto mais a gente caminha para esse lugar, mais sozinha a gente se... Só que aí, isso é ruim, porque, por exemplo, eu não acho isso ruim, mas aí vem uma sociedade dizer pra gente que a gente não pode ficar sozinha, né? Então aí a gente fica esse movimento, porque é uma... Porque você não está performando que cobra de você. Porque a integridade, né? a totalidade... porque a totalidade, ela é solitária. Porque você vai se sentir inteira, você não vai estar precisando de outras pessoas para preencher partes que te faltam. Até porque, e aí, desculpa, a gente só é feliz com o outro se a gente fica bem com a gente sozinha, né? Sim. Exato. A gente tem uma frase do Mário Benedetti, né? Que eu acho que eu sempre digo que é o único homem que eu respeito. O único homem que eu respeito é o Mário Benedetti. E aí ele tem uma frase que ele fala assim: eu gostaria de ter um amor que não precisasse de mim para nada, mas me queira para tudo. Eu sou completamente apaixonada por essa... Que não precise de mim, mas me queira. Todas as relações, qualquer relação né? que contenha qualquer tipo de dependência, afetividade, ela é ruim. Exato. Pode ser com a sua mãe, pode ser com o seu irmão. Rolou dependência, é ruim. Você está na mão do outro. Você está na mão do outro. Exatamente. E se a gente parar para pensar, a mulher ela foi criada para ser dependente sempre. Sim. Isso é errado, sempre. isso. Submissa. Porque daí você não consegue ser você, entendeu? Você está sempre preocupada com o que os outros vão dizer, ou com essa escravidão da beleza. Eu tenho que ser magra, eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser nova. Não é? Olha a máquina. E quanto mais você é você mesma, mais beleza. difícil você se torna para as pessoas. Nossa, como ela é difícil. É porque foge, né? Oi, não, querida, só sou eu. E você percebe que você não se encaixa mais naquilo, sabe? Esse livro, sinceramente, tem capítulos dele que eu leio e falo assim, meu Deus, pior que isso é verdade, sabe? Não. Tipo assim, eu acreditava que os meus relacionamentos não davam certo, ou por minha culpa, ou por culpa do outro. E, na verdade, de repente, nem era isso. É muita coisa junta, muitos fatores envolvidos, inclusive a nossa cultura.
que é machista, que é sexista, e aí eu começo a ver que eu tenho que me policiar para ver as minhas atitudes, aonde que eu estou sendo sexista, aonde que eu estou sendo machista, no meu dia a dia, comigo mesma, sabe? A criação do Sim. nosso filho, porque a gente tem filho, porque a gente tem menino grande dentro de casa. Mas, Ana, isso que você falou... Isso que você falou, eu vou esperar para ler esse para eu terminar de ler o da Gerda, né? Que eu estou lendo o da Gerda, A Criação do Patriarcado. E ela fala na introdução do livro que quando ela começou a levar o tema para dentro da sala de aula, que ela é professora de literatura, mudou a relação dos homens com as mulheres dentro da sala de aula. Então ela foi dizendo assim que a relação do patriarcado está acima dos homens e das mulheres. Que aí existem essas relações que oprimem, né, e são oprimidas, mas que quando se entende, que a gente não é o humano, né, é o mecanismo. Exato. E aí quando ela começou a conseguir desenvolver essa consciência dentro de sala de aula, ela começou a ver uma mudança de comportamento nos alunos dela. Porque a gente sai daquele lugar, até que a gente sempre fala da sobrevivência, né? Então eu vou estar sempre reagindo ou sempre me protegendo, e o outro lado vai começar a ser mais empático para entender, nossa, então, coitada, ela não consegue, sabe, sair à noite sozinha? Por quê? Né? Então, de criar esse contexto. Então, eu achei muito legal ela trazer, porque para mostrar que é um sistema mesmo, né? Então, é um sistema que não é a pessoa em si. É como você falou, às vezes o nosso relacionamento que termina não é culpa de um ou de outro, mas do que foi colocado entre um e outro. Né? Ou do que foi ensinado. Não sei se vocês lembram, uma vez que eu não sei que nós estávamos falando de homem, eu falei assim, é tudo igual, né? Dando a entender que homem não presta. E aí a Grace falou, não é bem assim. Eles sofrem, de repente sofrem mais do que a gente. Então, você começa a desmistificar isso. E aí aquela coisa, não é culpa do outro. De repente, né, é um monte Ele também foi criado da forma errada. Né? Uma frase que me chamou a atenção nesse livro, que ela diz que as mulheres, elas são ensinadas, elas aprendem a amar os homens. E os homens aprendem a amar muitas coisas. Então, eu acho que a gente, que eu vejo como, de repente, o patinho feio dessa história, uma tribo à parte, a gente está aprendendo a outras coisas. Né? Engraçado, eu acho que assim, a mulher ela aprende a amar o homem. Para o homem era ensinado que a mulher era a propriedade dele. Então, respeito zero. Você é minha. Ponto. E esse negócio da mulher ser ensinada a amar o homem envolve porque assim, não é a gente é ensinada a amar o homem, a entender, a nos anular, a cuidar. Porque a mulher, ela fica responsável por tudo e ela, na lista de prioridade dela, ela nunca é a primeira. É zero. Nunca tem alguém para cuidar da gente. Exato. Nunca tem alguém para cuidar. Tudo ensina, né? Primeiro os outros. Sim. Exato. E para além de um relacionamento entre outras pessoas, mas para o mundo, assim. Agora, por exemplo, eu acho que aqui tem muita gente que é assim, que a Joy estava falando antes. Quando você começa a amar outras coisas, que não só o homem, ele não é o foco da sua vida, tipo, tudo bem, quero ter um relacionamento, mas a minha vida não vai girar em torno disso, aí você vai ser cobrada, você vai ser difícil, por isso você tá sozinha, porque você não sei o quê, nananana. Daí vem porque daí você vai começar a prestar atenção e questionar isso que você recebe, e você vai falar, acho que eu não concordo. Às vezes você nem tá, né? Aí vai ser vai virar histérica, chata. A minha mãe, com 72 anos, ela não admite ter empregada porque ninguém limpa melhor aquele latifúndio. A síndrome da casa impecável, né? A casa da minha mãe é asepsia hospitalar, é impressionante. E assim, quanto mais meu pai cobra, mais ela faz. E eles já não têm vida marital faz muito tempo, dormem cada um num quarto e tal. Mas fale mal dele, fale mal dela. Não pode. É uma relação tão doente ali. Então, por isso que quando ela me olha ontem, né, naquele desespero todo, e ela diz que se eu não tivesse me separado, talvez isso não tivesse acontecendo, eu achei aquilo tão importante, tão desnecessário ali naquele momento meu, que eu falei, porra, que bom, né? Que bom que eu me separei.
Mas isso reproduz o universo dela, não o seu. É o Sim. universo dela, aí você tem que Mas É a forma de olhar. Onde que Não ela é conversa? pessoal. Olha Não como é a gente já contra escapou você. disso. Isso é legal. Gente, tem um saber documento. É também. que eu não sei se ele está disponível gratuitamente, mas quando ele foi lançado, ele ficou gratuito. Eu vou achar e vejo se eu consigo ainda o link. Porque ele foi na época da pandemia e tal, então tipo, ele não está em nenhum streaming. Chama A Origem do Trauma, se eu não me engano. E é um psicólogo que ele vai falar que a gente tem que aprender a olhar para as pessoas quando a gente é ofendido, agredido, de alguma forma, não julgando para o que ela fez, mas pelo que ela passou. E aí ele trabalha só com pessoas que estão em sistema prisional ou pessoas que, de alguma forma, né, estão isoladas da sociedade. E ele vai conversar e vai entender mulheres que mataram filhos, que abandonaram filhos, assim, coisas muito sérias. E ele fala que a gente olha para essas pessoas julgando o que elas fizeram. E Só o que nunca elas olhando fizeram, não o que causou. o que elas passaram, qual é a origem desse trauma. Então, muitas vezes nossa, é o reflexo, né? É dela isso. que elas, delas mesmas que elas estão falando, não tem a ver com a gente. Sim. Na maioria Exato, na das maioria, vezes. Mudou muito. É muito legal. E Porque eu acho que é uma característica do ser humano. A gente julga a consequência. A gente não busca o que causou aquilo ali. Ah, mas ele é isso. Peraí, mas o que aconteceu para chegar a isso aqui? Nossa, a gente foi um divisor. Eu vou ver se eu acho e eu mando para vocês. Foi um divisor, assim, porque hoje, quando eu escuto, tipo, igual a Andrea falou, assim, eu já olho, tipo, qual é a história dessa pessoa para ela, sabe? Eu reajo menos, eu respiro mais. Mas eu acho que a gente... Desculpa, acho que a gente tem que pensar também assim, quando alguma coisa no outro incomoda a gente, incomodou a gente. Também. Não o outro. Também. É alguma coisa na gente que a gente tem que resolver ou mexer. Eu concordo com isso até um ponto. Porque às vezes incomoda porque o cara tá sendo filho da puta mesmo. Aquilo tá sendo uma atitude absurda, né? Mas não quer dizer que é ruim, Grace, porque aí quando você te incomoda, é sinal que você tá questionando, mas não quer dizer que seu questionamento é ruim, né? Eu acho que quando a gente não se incomoda mais é que é problemático. Exatamente. Eu acho que o problema é você não se incomodar com a profusão de loucura, maldade que existe no mundo. Agora... Não, quando para desrespeito, falta assim, mas eu não tinha pensado... mas... Não, mas é porque o questionamento, porque às vezes a gente fala assim, não me incomoda, mas o incomodar pode ser uma coisa que você está questionando, fala, peraí, por que você pode? Né? Não quer dizer só. Não, e também tem uma coisa, olha só, eu entendo que você deve ter, assim como eu, você tem seu passado, mas isso não justifica o que você está fazendo comigo. Então a gente para aqui. Sim, exatamente. Né? Porque também não dá pra gente ficar fazendo pesquisa na vida de todo mundo, né? Pra estabelecer limite, vida, né? A gente só tem que entender que ela não é só aquilo ali. E empatia é uma coisa, limite é outra, né? Exatamente. O mais importante. Gente, vamos encerrar. Vamos, senão a gente não cala a boca. Só terminar. Uma técnica, esse gancho da terapeuta. Peraí, alguém queria falar. Aquilo, de repente, eu tenho que saber onde é o meu limite para dizer, opa, chega, porque isso não pode tirar minha paz interior daqui de dentro. Afetar tanto que eu sofra por causa disso. Porque na verdade é uma reflexão. Se aquilo mexeu tanto com você, eu não parto dessa coisa. É porque eu devo ser assim também. Não, peraí. Se isso mexeu muito comigo, tem alguma coisa aqui que eu tenho que ver. O que é isso? Porque às vezes as pessoas partem disso. Se aquilo ali te incomodou, é porque você também é aquilo. Nem sempre. Às vezes também, aí você se reconhece e você fica mal, mas às vezes aquilo ali é um gatilho para uma coisa que às vezes não tem nada a ver, mas é um gatilho. Então, assim, pare, né? É a hora que você para e fala, opa, peraí, onde isso foi? Exatamente. Né? Onde isso me atingiu? O que o outro fez é problema do outro. A sua reação e o que você vai fazer com o que o outro fez é contigo. Né? Então, por isso eu falo, olha... às vezes, é claro que isso tudo é no discurso, né? Às vezes tem gente que passa quando a gente levanta e fala, oi, tudo bem? Tô aqui de novo. E a prática, né? É a prática, ninguém nasce sabendo também. A gente erra uma, erra duas, erra três, uma hora a gente acerta. E às vezes nem é só uma questão de errar, às vezes você aprende, mas aquilo acontece de novo com você no momento que você não está bem e aquilo te afeta de novo, e você cai de novo, você passa por isso de novo. Porque não é só o fato em si, mas tudo que você está vivendo, o momento que você está, entendeu? Como você está. Aí aquilo vai te atingir ou não, e vai te atingir de uma forma X ou Y. Sim. Mas é assim,
É todo dia, né? É todo dia. É o você- viver, gente. É o É o exercício, viver. né? É o que eu É o compartilhei exercício, hoje. né? Antes da gente começar, que eu compartilhei uma reflexão da Jenny Pappas, que ela falando que a gente tem que aprender a acolher a felicidade e a dor. Porque ou a Exatamente. gente vive feliz e fica só acolhendo a felicidade e ignorando a dor, ou eu só vou para a terapia para sofrer, né? É. Então, eu vou só para a terapia para sofrer, porque não existe felicidade. Ou a felicidade eu não comemoro e eu fico ali só acolhendo a minha dor. Então, o acolhimento, ela tem que existir para a felicidade e para a dor. É, porque Então, quando eu você acolho o acolhe só um, você anestesia o outro. O outro vai para Não tem sombra. como, você vai É. anestesiar o outro. Então, se você não. Eu passei por isso. Eu tinha muita dificuldade com a dor, com o luto. Luto em todos os sentidos da vida. Então, você monta uma barreira para você não sentir dor. Quando você percebe que você não está sentindo mais nada. Nada, exatamente. Você não tá Porque sentindo não mais tem nada. como, você Não tem como sente. se tem blindar, como. né? Não tem como E aí filtrar a o que sua você vida vira um sente. tanto faz. Vira um tanto faz. Quando você vê assim, tá bom É. aqui? Tá bom ali? Quer ir ali? Bora! Você perde a E aí vontade você de se- viver. E você se perde nessa. Porque Sim, daí chega uma hora que Porque você não se reconhece mais. quero, Você eu para, gosto, porque você para de fazer contato com você. É. E aí você não se Talvez reconhece mais. Se você O não se ideal reconhece, seja você não sabe o que encarar você o quer. alto e o baixo, né? Tanto a felicidade como a dor, e tudo bem, e bola para frente. Sim. E vamos terminar, porque senão a Joyce vai Aprender apertar o nosso a- pescoço. Eu preciso me preparar para o mestrado amanhã, gente. Boa Ih, sorte é, amanhã, não, pelo amor vai de dar Deus. tudo certo. Não, mas agora eu vou abrir um vinho para comemorar o início do nosso grupo, gente. Ei! Convidados. Ô, Joyce, você é muito descarada. Qualquer coisa, caiu um lenço no É o chão. vinho. Gente, vou abrir um É vinho. um vinho. Não, Eu vou abrir um vinho. Hoje Ai, foi um choveu, bom gente, dia. eu vou abrir um vinho. Hoje foi um Sol bom de dia. 50 graus, vou abrir um vinho. Vinho. Mas tem um motivo melhor? Não tem. Hoje eu só sobrevivi. Eu vou abrir. Exatamente. Mas tá aqui, ó. Tá aqui já tá para comemorar. Muito Levou obrigada, na gente. mala, a pessoa levou na mala. Não, eu fui Com certeza. Não, eu fui no mercado, porque aqui eu tô em Airbnb, né? mentira. Então eu fui comprar Já assim, chegou, já pão comprou. e tal. Não, eu fui no mercado, comprei pão, comprei água. Aí eu falei, um vinho, né? Tipo, mas Básica, Que é cesta básica. sobrevivência. A tá cesta ali. básica dela. Bom, mas eu levo vinho. Exatamente. Aí eu falei, eu vou levar um Bom, só, melhor dependendo vinho. até domingo, que eu vou ficar aqui até domingo eu vou de novo no mercado. Aí a gente compra mais um vinho. Exatamente, exatamente. Nós temos que combinar nossa saída quando você chegar para cá, né? O pessoal de Maringá, para a gente se reunir, porque tá só na Vamos. promessa. Sim. Semana que vem dá, porque semana que vem eu já tô aí. E eu espero na próxima tá mudando. Vamos ver. Vamos ver como vai ser. Ok? Vai conseguir, vai Gente, Vai dar conseguir. certo, gente. Beijo, tchau, tchau. Obrigada. Até o próximo encontro. Até. É.